Ora, então sejam bem-vindos. O Benfica empatou com o Rangers para a Liga Europa e o Benfica ganhou com o Estoril para a Liga Portuguesa. De qualquer das formas, e confirmando a promessa feita no Carrega Benfica da pretérita semana, hoje 90% do Carrega Benfica é para deixarmos, e é este o nosso objetivo de vida, quer o meu, quer o do Zé Barão das Neves, é deixar Bruno Costa Carvalho feliz, contente, dar-lhe o seu espaço de felicidade que ele merece e o carinho que nós nutrimos por ele. E assim sendo, 80% a 90% do programa de hoje vai ser para falar do Benfica. Benfica que futuro, Benfica que solução. Vamos até ao caroço para falar de coisas sérias e não destas porcarias do 4-3-3, do 3-4-2 ou até mesmo de tática do substrato, como diria o grande Hermano José e os seus Tebes. Já sabe que eu sou o José Carlos Soares, estou acompanhado pelo Zé Barão das Neves e pelo nosso querido fofucho, o Bruno Costa Carvalho, e este, bem meus amigos, este é o Carrega Benfica. Ora, nós existimos para te fazer feliz, Bruno, e com amigos assim não precisas de inimigos. Muito bem, vamos rapidamente só falar do empate com o Rangers, da vitória com o Estoril. Neste segmento que se pede breve, eu vou começar pelo Zé Barão das Neves e depois, quando começarmos a ir ao caroço da questão, a ir ao pica-miolos da questão sobre que futuro para o Benfica, o que é que solução podemos encontrar para o Benfica, não só para o Benfica Clube, mas também para a Benfica SAD, enfim, aí sim eu darei a vez a ser o primeiro a falar ao nosso Bruno da Costa Carvalho, mas, meu caro Zé Barão das Neves, 2-2 com o Rangers, 3-1 com o Estoril e ali um denominadorzinho comum com 2 golos assim um bocadinho estranhos, um contra o Rangers e o outro contra o Estoril, que não ofusca, atenção, que não ofusca nada. Eu gostei mais do jogo com o Estoril, acho que no jogo com o Rangers a coisa também não foi lá muito famosa. Bem-vindo, meu caro Zé Barão das Neves. Olá a todos, cumprimentar os meus amigos de uma forma especial e antes de começar a falar sobre o Benfica, gostava só aqui de fazer uma nota para dizer aos meus amigos que é um gosto verificar que o nosso último programa teve mais de 2.900 visualizações. E, portanto, há gostos para tudo, não é? Tenho de vos agradecer a esta companhia, mas também quero agradecer as referências que foram sempre e são feitas no último programa, sejam elas quando me chamam Totó, quando me dizem que eu estou asiático, ou algumas referências de preço. Não, a parte que eu gostei mais foi a parte de nos chamarem bêbados. Foi muito houve pior ainda em relação ao Bruno de Carvalho, que era bater na mulher, mas pronto, eu passo à frente sobre esse aspecto. Mas essa não vi. Que era uma que dizia, parece que daquele, não sei o que chega a casa e bate na mulher, assim já não me lembro bem. Eu vou recuperar. Com o garrafão de tinta também. Eu vou recuperar. Benfica, como é nosso, para nós falar aqui um bocadinho só sobre aquilo que é a minha ideia, sobre os 2 jogos, há um fator que eu acho que é um fator comum, que foram primeiras partes que não são nada agradáveis e segundas partes que já são dignas de algum realce. Eu gostei da segunda parte do Rangers, acho que o Benfica na segunda parte do Rangers fez um jogo, pode ser considerado um jogo esforçado, mas fez um jogo que merecia sair com a vitória, não teve isso, não teve essa sorte, nem sempre teve mais posse de bola, mas conforme diz o Zé Carlos Soares, nem sempre isso significa mais o marcar golos ou o poderio. Aliás, o Benfica na Liga Europa
neste momento, pelos vistos, só marca golos, a sua maioria são de penalti pelo Di Maria, ou então golos na própria baliza, o que me apraz registrar, que é um bocadinho preocupante. Mas o jogo teve, eu depois fui ver as estatísticas no fim, e o Benfica teve muito mais remates à baliza do que o Rangers, porque foram 13 remates enquadrados contra 5 do Rangers, ou 24 contra 9, perdão. Cantos é que teve 13 contra 5. E em termos de passos, a bola foi praticamente rodou só pelos jogadores do Benfica, porque enquanto o Rangers teve 300, o Benfica teve cerca de 600 quase. E viveu um bocadinho nesse jogo, acho eu, a soma, o que para mim é preocupante, porque o Benfica viveu nesse jogo a soma das individualidades, quando devia ter, o realce devia ir sempre para aquilo que é o conjunto e não ali a soma das partes. No Estoril, a segunda parte eu também não desgostei. Aliás, posso dizer que em relação ao jogo com o Estoril, eu tomei aqui algumas notas e quando estava a ver o jogo, e porque sou uma pessoa que costuma aqui fazer elogios ao guarda-redes do Benfica, acho que o gol sofrido é mal defendido, porque é um alívio para a frente que um guarda-redes nunca deve fazer. Gostei da rotatividade que o treinador imprimiu à equipa, deixando de fora alguns elementos, o Otamendi por castigo, o Maria, o Rafa e o João por opção. Mas houve uma coisa no jogo com o Estoril que me gostei imenso, foi da exibição do Cockchu. Realmente os jogadores, quando jogam nas suas posições, são jogadores completamente diferentes, e acho que o jogo que o Cockchu fez contra o Estoril, com passos muito agradáveis, abrindo jogo, marcando um grande gol. Zé, nós tínhamos combinado hoje tratar bem o Bruno, pá. Estás a falar do Cockchu porquê? Mas o que é que eu estou a dizer? Estás a dizer que ele jogou bem, pá. Mas eu já disse também que há alturas que ele joga mal. Mas não joga na posição dele, e ontem jogou. Então, ele ontem jogou na posição dele, mas eu não ia falar só do Cockchu, eu ia falar, por exemplo, para mim realce também, é o caso do Marcos Leonardo levar já 5 golos, quando só ontem é que teve a oportunidade de fazer já alguns minutos interessantes, porque até aqui, por simplesmente, os minutos dele tinham de ser sempre minutos pouco significativos. Gostei muito também da exibição do Tomás Araújo, achei que foi uma exibição conseguida, é um homem que tem muita velocidade e achei interessante, eu desconhecia esse fator. Um outro miúdo que jogou e que marcou o golo, eu gosto do Tiago, mas o Tiago veio a espaços, não me parece que haja ali ainda uma grande consistência. Ele ontem não jogou mal de forma nenhuma, mas é a espaços e ele devia de ser mais consistente na forma como aborda o jogo e na forma como pura e simplesmente produz para a equipa. E ainda em relação ao Benfica Estoril, para dizer já tudo, mais 2 notas. A primeira é que acho uma vergonha, novamente, aquelas tochas enviadas para o relvado. Acho uma vergonha aquelas tochas enviadas para o relvado. Já lá vamos ao comunicado da UEFA, mas eu não me quero alongar, mas já lá vamos. Mas acho uma vergonha aquilo que aqueles senhores continuam a fazer. O que é engraçado é que aqueles senhores fazem isso lá em cima, no terceiro anel, e depois a polícia de choque andava por outros setores do estádio. E depois assistir pela primeira vez no Estádio da Luz a algo que a Liga quis implementar, que foi o árbitro explicar um lance, e aquela explicação do lance não marcando penalti, é uma coisa que brada aos céus. E estes parecem-me ser os pontos a realçar para já em relação, e como é meu apranágio, não gosto de me prolongar, passo a palavra a um dos meus amigos. Eu peço desculpa porque me ausentei durante ali uns segundos porque bateram aqui à porta. Não acompanhei na totalidade a tua explanação sobre os 2 jogos. Bruno. Mas depois vês o programa. Depois vejo o programa. Bruno. Não, boa tarde aos dois. Acho que fizeste mal ter-te levantado, porque o nosso amigo José Brandas Neves já falou que o Turbino defendeu para a frente aquela bola
contra o Estoril, o que dava logo aqui algum ânimo ao programa, o que era uma coisa interessante. E a verdade é que aconteceu mesmo, e foi muito mal defendido por tudo. E não falou da saída falsa no cruzamento que deu o segundo gol do Rangers. Zé, mas também não falei nas duas grandes defesas que o Turbin fez ontem. Eu acho aquela defesa do Gitano, daquela defesa do Gitano em que ele dá de trivela, a bola ainda resvala no jogador do Benfica, no defesa. No António Silva. No António Silva. É uma defesa fantástica, é sim, senhor. E a outra também. A outra já é uma defesa mais fantásticas. Boa defesa. Mas isso não invalida que eu não tivesse referido o erro, primeiro o erro, e ocultei aquilo que era positivo. Ora bem, pensava que era eu que ia falar, portanto, vamos falar dos dois jogos. O Benfica veio. Eu não posso interromper, então pronto, vamos já calar. Pode interromper, então. Fui eu que até falei da sua alusão ao Turbin, portanto, pode interromper às vezes que quiser, portanto. Contrário que dizem por aí, nunca me importo com muito. Agora, nós tínhamos vindo de uma semana horrível com os jogos de Alvalade, e especialmente do Dragão. Depois, com o Rangers, enfim, foi outro mau jogo em que nós podíamos ter ganho ao Rangers, devíamos ter ganho, porque o Rangers é uma equipa fraca. A verdade é fraca. É uma equipa fraquinha, mas que no ambiente na Escócia pode, naquele futebol de pontapé para a frente, ganhar-nos e se calhar marcar-nos 2 ou 3 golos, como já marcou 2 na Luz, e pusemos um bocadinho à mercê do que pode acontecer com o Rangers depois, mas que é uma equipa muito abaixo do Benfica. E depois, evidentemente, veio o jogo do Estoril, em que o treinador fez 6 alterações face à equipa que jogou contra o Rangers, portanto são com 6 jogadores que não foram titulares. Portanto, é isto. Essa rotação correu bem. Quando alguém roda 6 jogadores para o campeonato, estou a falar para o campeonato, que é a prova principal do Benfica. Uma coisa é trocar 6 jogadores num jogo da Taça da Liga, quando se troca 6 jogadores para um jogo do campeonato. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer. É evidente que estamos a falar sobre uma vitória, mas e num jogo em que o Benfica faz uma segunda parte melhor que a primeira, que também já vem sendo normal, e que de facto o melhor jogador em campo foi o Coxu, e eu fico muito contente, ao contrário do que possam imaginar, porque é o jogador mais caro de sempre do futebol português. Eu quero que o Coxu jogue bem e que mostre o seu valor e a diferença na equipa. Jogou bem, marcou um golo lindo, mas eu acho que o nosso treinador continua desnorteado, ou seja, fazer 6 alterações de uma equipa para a outra. Agora, o nosso avançado, atenção, estamos a falar de um jogo de campeonato que é a nossa absoluta prioridade, até por razões financeiras. Neste momento, o nosso avançado foi o Marcos Leonardo, e no Dragão ele achou que devia jogar com o Tankstead, e Alvalade achou que devia jogar sem nenhum. Aliás, também sem nenhum jogou contra o Rangers. Eu acho que o alemão está confundido. Acho que ele está confundido. E portanto eu acho que ele não sabe bem o que é que está neste momento a fazer. Portanto, é o que eu acho. Ainda bem que estamos sobre uma vitória sobre o Estoril. Mal era também que não ganhássemos ao Estoril depois do que tenha acontecido. Depois daquela semana, depois do Dragão, era muito importante ganhar um jogo, e ganhamos-lo. Fico contente, não era fácil. Aliás, via-se a equipa algo traumatizada contra o Glasgow Rangers. E pronto, eu acho que esta mudança de 6 jogadores face de um jogo para o outro mostra que algo não está bem. Uma coisa é mudar um jogador, mudar 2, depois agora joga com o avançado, agora joga sem avançado, agora o avançado é o Tankstead, agora o avançado é o Marcos Leonardo. Não sei. Umas vezes joga o Florentino, outras vezes não joga o Florentino. Gostei de ver o Tomás Araújo a jogar.
Acho que a equipa devia jogar sempre com o Florentino, como parece absolutamente normal. Gosto mais do Marcos Leonardo do que o Tengsted. Gosto muito mais do Orsnes a defesa esquerda, com o Tomás Araújo ali, do que o Morato a defesa esquerda. Mas já nada disso nos impede de termos perdido por 5-0 no Dragão. Portanto, e fazer 6 alterações de um jogo do Rangers para o jogo do campeonato. Enfim, ainda bem que corra bem. É o que eu posso dizer. Continuo a achar que as coisas não estão bem na cabeça do nosso treinador. É isto que eu tenho para dizer, porque não me parece, nada disto me parece natural, nem normal. Não há um benfiquista que, em bom rigor, saiba dizer o 11 do Benfica, olha, vai jogar esta equipa. Nenhum de nós sabe, portanto. E quando isso acontece a 9 jornadas do fim do campeonato, acho que está tudo dito. O ano passado estávamos todos fartos de saber qual era a equipa. Aliás, ele era acusado, pelo contrário, de nunca mexer na equipa. Todos nós sabemos o 11. Toda a gente sabia que tipo de futebol que o Benfica ia jogar. Portanto, podíamos ganhar ou não ganhar, mas sabíamos o 11 e sabíamos como é que íamos jogar. E agora não sabemos como é que vamos jogar. Não sabemos qual vai ser a tática. Não sabemos rigorosamente nada. E, portanto, se as pessoas acham isto normal, eu não acho. Mas o Bruno não acha que o homem pode ter preço por ter cão e preço por não ter, hein? Não. É porque o ano passado o homem era criticado porque não mexia na equipa. Porque jogava sempre o mesmo 11, porque os jogadores andavam todos extenuados, porque não dava descanso, porque não rodava. Outros diziam que não rodava porque não tinha equipa, que era o meu caso, que dizia que ele não tinha jogadores no banco para rodar. Este ano o homem não tem realmente uma equipa base. Eu confesso que há jogos que também não concordo muito com as opções do treinador, mas acho também que este ano o homem tem sido criticado por às vezes rodar demais. José, posso responder a isso? Pode, à vontade. Aliás, eu acho que o programa merece é que a gente possa responder uns aos outros nestas coisas, porque são visões diferentes que nós temos sobre o nosso clube e, portanto, isso é que é interessante. Não se trata tanto de ser preso por ter cão e ser preso por não ter. Não acho que seja bem isso que se passa. O ano passado havia um 11, havia uma ideia de jogo e nós sabíamos o que é que podíamos contar. Este ano já vimos a experiência dos 3 centrais e depois vimos a experiência dos 3 centrais a ser abandonada. Já vimos jogarmos sem ponta de lança e depois agora jogamos com ou sem ponta de lança. Vimos um Artur Cabral a afirmar-se na equipa e a desaparecer da equipa sem qualquer explicação minimamente lógica. Vimos entrar no Dragão um Morato de defesa esquerda que toda a gente basta ter memória e saber que aquilo era uma autêntica loucura. Vemos de repente agora o Marcos Leonardo entra num jogo muito importante e o Tengsted desaparece, que foi o nosso titular no Dragão, e no jogo anterior em Alvalade jogamos sem nenhum avançado, sem nenhum ponta de lança. Um bocadinho triste. Isto não se trata de rodar jogadores, trata-se de não ter ideia do que é que se está a fazer. Parece que cada jogo serve para testar tudo outra vez. E eu acho isso é que é um bocadinho lamentável. Ele ontem tirou 3 jogadores, certo? 6. Face ao Rangers, tirou 6. Quais foram os 6? Olha, eu vou-lhe dizer, jogou o Tomás Araújo. Não, mas é que o Otamendi não podia jogar. Está bem, mas são 6. Está bem? Está bem, então, mas temos que dizer que há jogadores que não podiam jogar. Era o único caso. Era o único caso. Não jogou o Otamendi. Mas o João Mário têm jogado, não periodicamente, mas tem jogado. Está bem, mas mudou do jogo do Rangers para o jogo do Estoril. Não é só no Benfica, não tem acontecido só no Benfica. Repare, 6 titulares? O Sporting com o Farense jogou com uma série de gente no banco na primeira parte. As pessoas estão a tentar gerir os jogadores de forma e fisicamente. Verdade, é verdade. Também é verdade isso. Não digo o contrário. O que eu estou a dizer é que eu no Sporting entendo a lógica. É que o Sporting joga sempre da mesma maneira. Podem jogar os jogadores diferentes, mas o Sporting tem sempre a mesma ideia de jogo. Tem sempre a mesma ideia de jogo. É basicamente a mesma coisa se não tiver lá o Jokaer. Bruno, eu acho que a coisa nem é o Sporting tem sempre ideia de jogo. Não.
o Sporting tem ideia de jogo, ponto. Claro, mas o Coisa Sporting que o Benfica não tem. A gente sabe que o Sporting entra num jogo e vai jogar com 3 centrais. Aliás, eu vou mais longe. Eu acho que das equipas da primeira divisão, o Benfica é aquela que nós não conseguimos entender qual é a sua ideia de jogo. Pois é isso. Eu estou completamente mais grave ainda. Mas eu acho isso, não só acho isso verdade, como também acho que o nosso treinador não se preocupa minimamente a estudar o adversário, que é uma coisa que o Benfica é o clube da Primeira Liga que pior joga na pressão. Porque não tem uma pressão trabalhada coletiva de equipa, tem uma pressão de individualidade. Nem o vi. Oh, mas é deste ano estamos a falar, Gaita. Senão também vou falar do que aconteceu há 20 anos, quando fomos à final. Mas o José Brandas Neves, o que ele fez do ano passado para este ano não me interessa nada. O ano passado nós tínhamos uma ideia de jogo, pressionávamos alto, toda a gente sabe disso. Mas isso foi o ano passado. Eu estou a dizer que acho que eu, entretanto, naquilo que estávamos a avaliar, aquilo que era o posicionamento e o funcionamento do treinador perante a equipa. E já falámos aqui de casos do ano passado, por isso é que eu fui buscar, mas pronto, mas falamos disto já. Eu pessoalmente, e agora gosto desta, que é para o Zé Barão das Neves dar a bicada, do eu pessoalmente, foi propositado. Sabes que não és o único, eu já ouvi 2 comentadores a dizerem isso. Mas eu fiz agora a picar, a brincadeira contigo, porque eu sei que tu estás sempre atento. Eu só reajo quando quero. Está bem, abelha. Não, mas o que eu estava a querer dizer era o seguinte: o jogo do Glasgow, do Rangers, veio na sequência dos outros jogos que ficaram para trás. Uma série de equívocos. O jogo com o Estoril, eu não me choca que ele tenha trocado, porque se toda a gente defende que o Benfica tem o melhor plantel da Primeira Liga, ora está. Ora, então é para eles jogarem. Aquilo que eu não entendo, e agora vou fazer um trocadilho que a geração UOC vai ficar muito ofendida porque vai dizer que eu estou não sei o quê, mas aquilo que mais parece é que o alemão está com o alemão. Ou seja, eu dá-me a ideia que, e eu infelizmente convivo isso cá em casa, porque o meu pai também está com o alemão, não é? O meu pai tem Alzheimer, e às vezes a ideia que eu tenho é que eu vejo ali os sintomas, quer dizer, ele parece o meu pai que não se lembra onde é que deixou a caneta que eu lhe dei 5 minutos antes. E aquilo que eu tenho para mim é que o Roger Schmidt não se lembra da equipa que jogou a semana passada. Portanto, o Roger Schmidt, ainda eu entendo o que o Bruno quer dizer, o Roger Schmidt eu acho que ainda não repetiu esta época 2 vezes o mesmo 11. A mesma equipa. Se o repetiu foi uma vez ou 2. Mas pronto, e qual é a questão? A questão é que a equipa do Benfica, há ali um problema, um déficit de trabalho tático na equipa. Porque a equipa não tem mecanismos. Zé Carlos, mas o problema é que às vezes, até quando jogam os mesmos jogadores, eles estão a jogar em posições diferentes. O Coxo às vezes joga num sítio, outras vezes joga no outro. O João Mário é exatamente a mesma coisa. Já nem falo do Arsenal, que nós nem sabemos. Vocês ontem repararam que ele mete o Carreras para defesa direita? Rafa não sabe onde é que ele joga. Não tinha mais ninguém, Zé. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém, Zé. Espera, então... Quem é que ele punha a defesa direita se o outro estava a queixar? Já meu querido, quem é que ele punha a defesa direita? Então aí, se ele já sabia que não ia usar o Di Maria ou o Rafa, como não usou, tinha trazido o miúdo da equipa B. E porquê que tinha que jogar com defesa direita? Nós já não tínhamos treinado jogar não sei quantas vezes com 3 centrais. Não podemos jogar sem defesa direita. Podemos. Eu continuo a dizer. Claro que sim. Meus amigos. Que eu tinha que, de repente, esqueci-me que tínhamos jogado não sei quantos jogos com 3 centrais. Hoje em dia, face à exiguidade, tu chegas à conclusão que nós não temos nem defesa esquerda nem defesa direito. Defesa esquerda não temos porque não temos ponto. Defesa direito não temos porque o Bá se lesiona muitas vezes. Não tantas isso é um mito também. Meu rico Gilberto. Está sempre magoado. O Gilberto. O mito do Bá estar lesionado é uma coisa que... Não. O Gilberto este ano... Não é mito, está sempre... Joga porque eu gosto do Bá, mas está sempre magoado. Mas quantos jogos é que já fez este ano? Poucos. Não sei, então... Mas, meus amigos, o Gilberto este ano era titular indiscutível da equipa do Benfica.
Se fosses tu o treinador, era de certeza. Não, mas era de certeza. A verdade é que podia não ser titular, porque acho que Agora, podia era fazer falta, fez era um muita falta. suplente útil, era um suplente Exatamente. útil. Não, tinha sido titular a maior parte da época. Não, Isso era. não me parece, mas... Não, tu já jogaste com o miúdo central, o Tomás Araújo, defesa direito. Já jogaste com o Alsner. Agora estás a jogar com o Carreras. Epá, tinhas jogado, mas eu vou no que disse o Bruno. Aliás, eu até fiz um exercício, eu acabei por nem escolher, nem pôr aqui a fotografia para nada, mas eu fiz um exercício. Hoje em dia, face às lacunas que nós temos de laterais, eu acho que a melhor solução para o Benfica era jogar com 3 centrais, com o Bá subido à direita, e quando o Benfica defende, portanto, jogava com Morato, Otamendi e o António Silva, com o Bá aberto lá mais no meio campo, mais adiantado, que quando o Benfica defende, o Bá vinha para a posição de defesa direito e o Morato descaía, para dizer, aí já era uma situação de recurso para a esquerda, só porque o Morato é o único canhoto na equipa. Mas o próprio Otamendi, caso vocês não se lembrem, o Otamendi no City jogou durante N jogos com o Guardiola a defesa esquerdo. N. Portanto, em último caso... Era o Morato lá de City. Não. Pá, ele jogou a defesa esquerda no Manchester City. Não foi propriamente no Alguidares de Baixo Futebol Clube. Agora, aquilo que eu lamento, e não vou adiantar muito mais sobre estes 2 jogos, porque temos assunto também sério para falar a seguir, mas aquilo que eu acho é que há um autismo tremendo por parte do nosso técnico que me dá a ideia que não tem unhas para esta guitarra, para esta viola, não tem unhas para este instrumento. Dá a ver, o Benfica não está bem, todos nós reconhecemos isso. As próprias declarações do Otamendi são nesse sentido que estamos numa situação de merda. Portanto, quando o próprio capitão diz isto, é sinal que o Benfica não está bem. Ora, pronto. Ele próprio diz que o público tem estado sempre com a equipa, o que não é verdade, mas pronto, ele deve fazer este discurso. Com a equipa está, politicamente com correto. O treinador não. São coisas diferentes. Pois aí é que está a grande diferença. É que ele fala num todo e não faz essa distinção. Mas ele é muito inteligente. Isso. E sabes porque é que ele veio falar dessas conversas? O Di Maria tem dito a mesma coisa. E sabes temos porquê? Que estar todos juntos e temos que estar todos unidos. E sabes porquê? Todos unidos. Porque no seio do plantel não caiu nada bem, mas não caiu mesmo nada bem, estas declarações, que já são 2 vezes pelo menos que elas fazem na última semana, em que ele está a minimizar claramente os avançados do Benfica. E no grupo, Otamendi é um líder, é o capitão. Di Maria não é o capitão, mas é um líder. E os líderes são o Otamendi e o João Mário. Não, mas o Di Maria... O líder é o João Neves. Tu vês que... Não. Mas isto agora, isso é o sexo dos anjos. Quem veio falar depois da derrota do Dragão na conferência, na faixa interview, foi o João Neves. Certo, mas repara uma coisa. Isto estamos aqui a discutir o sexo dos anjos. É preciso saber ler. É preciso tentar perceber e saber ler nas entrelinhas. Estas declarações do Otamendi e o próprio Di Maria ocorrem depois de Roger Schmidt ter minimizado os avançados do Benfica. E agora a mais recente foi dizer que não tem um Gonçalo Ramos, que nenhum deles é um Gonçalo Ramos. Isto não é deitar abaixo. Eu sempre ouvi dizer, o Zé Mourinho, gostem dele ou não gostem. Os meus jogadores, eu não quero saber do João Mário para nada. Não quero saber do João Mário para nada. O João Mário a jogar na equipa, a equipa joga pior. Isso é uma questão de moda. Não é? Estás na moda, pronto. Obrigado, João Mário, já dei para esse peditório. O que eu não dei, senão isto é RTP Memória, ou o canal de História.
Percebes? João Mário Epá, Palhinha tem joga- muita ainda joga no pena. Benfica. Epá, Ele e joga. pronto, claro que joga e a malta gosta Não dele porque ele é parece que jogador até do ontem Benfica. tenha jogado tão mal como isso. Não, Mas jogou tão mal não. como isso, não senhora, mas joga mais devagar sempre que a bola chega. Mas, ó, José Carlos, porquê que o Artur Cabral saiu da equipa quando estava a jogar? Pois ninguém percebe. Alguém entende isto? Quando ele está a marcar golos, a jogar bem, a fazer assistências, ele tira-o da equipa. Claro. E depois mete o Qual é a Tengsted, lógica? que tinha vindo de Qual é a lesão. lógica do Não Tengsted ter percebo. titular no Dragão? Mas Não qual é a percebe, e lógica? depois tira o Tengsted contra o Rangers, já não joga avançado. E agora agora joga contra o o Marcos Estoril Leonardo. entra o Marcos Leonardo. Isto é um desnorte total na cabeça daquele Eu alemão. devo dizer que para mim o avançado do Benfica é o Marcos Leonardo. Epá, eu Para devo mim, o dizer para avançado mim do o Benfica que é eu o quero é um Marcos treinador Leonardo. de jeito. Tudo bem, quer dizer, ao José Brandas Neves, se calhar tem toda a razão e se calhar até o Marcos Leonardo, mas quer dizer, não tem que tentar. Mas tentar o Artur Mas Cabral é- foi uma é- injustiça é- que lhe O que está a fizeram. analisar é o padrão comportamental do nosso treinador, pá, que não é decifrável. É desequilíbrio Este total. ano, estamos a analisar o comportamento do nosso treinador este ano. Epá, mas é este ano que temos que analisar, ó Zé. Mas vamos falar outra vez. Não. Quer lá saber o que por essa ordem, então manda vir o Eriksen, também fomos os maiores, até com o Jorge Jesus na primeira O Eriksen, época. coitado, não está em condições que a gente fale. Epá, mas por não está porquê, temos que falar neles todos. Agora, ele o ano passado, porreiro. José, vamos analisar Bom, o treinador do ano passado? Não, é o deste ano é que tem que ser analisado. Não. Temos que analisar todos os erros que o treinador do Benfica tem cometido este ano. Este ano, claro. Mas temos que na minha opinião, e é para isso que eu aqui estou, temos que analisar de uma forma fria e calculista, e não através de emoções ou através de modas. O futebol é emoção Mas qual é e a o parte- Benfica é mas emoção. qual é a parte? A parte das modas é muito simples, já Mas disse qual é a aqui, parte? José, já deixa-me. disse aqui a semana passada. Zé Barão das Neves, mas qual o moda? nome do treinador, começarem logo a assobiar. Zé Barão das Neves, mas qual moda? Apanhar chinelada de 5-0 no Dragão é moda? Não é do Dragão, porque isto não passou à Zica. já podia ter acontecido em San Antes. Sebastián, que eles estavam a ganhar, aos 22 minutos estavam a ganhar 3-0 e falharam um penalti que dava o 4-0 e não sei lá onde é que aquilo ia parar. Vão dar banho ao Mas, cão. José Brandas, vamos lá uma coisa. Se há coisa que normalmente me acusam, até precisamente do contrário, de eu ser demasiado racional e frio e não andar por aqui por causa desta questão das modas. Até há um que acha que eu acho que o futebol é matemática e isso tem a ver com a minha racionalidade de olhar para estas coisas. E vou dizer o teorema de Pitágoras. não é questão de teorema de Pitágoras, eu vou falar de coisas objetivas. Andamos ou não andamos a treinar os três centrais e depois abandonamos os três centrais. Fez 2 jogos com 3 centrais. E ganhámos, curiosamente. Pronto, andamos ou não andamos, 2 jogos antes de ir ao Alvalade, a treinar, jogar, sem um ponta de lança. Andamos ou não andamos a fazer isso? É verdade. Andamos ou não andamos a meter a defesa esquerda, o Morato? Andamos ou não andamos a meter o Artur Cabral, a insistir no Artur Cabral, e quando ele começou a render, retiraram o Artur Cabral da equipa? Andamos ou não andamos a inventar um ponta de lança para o Dragão? Quer dizer, isto são coisas absolutamente óbvias. Eu não estou a usar, eu não estou aqui a imbicar com nenhum jogador em específico, em nenhum. Quando olha para a equipa do ano passado, o esteio principal da equipa do ano passado era o Enzo. Quando sai o Enzo, entra o João Neves muito bem na equipa, mas a entrada, jogar o Florentino depois. Jogar o Florentino era uma coisa absolutamente inquestionável, ninguém punha isso em questão. E agora o Florentino desapareceu e agora reaparece agora nos últimos 2 jogos, depois do mal já estar totalmente feito. Portanto, ou seja, eu não estou aqui, não tenho nenhum jogador ou nenhum sistema ou nada de, digamos, de ódio de estimação. Não há nenhum jogador do Benfica que eu... O ódio de estimação sou eu que tenho. Não é isso, mas também não acho que tenhas. Mas não há nenhum jogador do Benfica que eu embirre. Às vezes embirro é com a falta de rendimento das coisas, como as coisas se vêem. E, portanto, o que eu acho é que, ao contrário de toda a época passada, em que estava tudo claríssimo, até pronto, foi criticado a excesso de repetição, mas estava tudo claríssimo, funcionava e nós entendíamos que funcionava, e levou a equipa ao limite, e eu vi o Jorge Jesus fazer exatamente a mesma coisa, levar a equipa até ao limite e ir até, Deus quiser, a forma física dos jogadores.
E este ano não se vê nada disso. Eu acho que ele é muito 8 ou 80. Ele não consegue ter um meio termo. É que não é que este ano não se percebe Um nada do que ele equilíbrio. quer. Ele não se percebe o que é que ele quer. Ele está perdido. Ele tenta tudo e mais alguma par de botas. Olha, E, meus Bruno, senhores, então, deixa-me se eu me permite propor-vos uma não, coisa. não, espera aí um bocadinho. não, vamos esperar aqui esta casa, até porque Deixa eu lá acho que outra responder um conversa não é bocadinho. assim muito... Até Sim, porque claro. acho que não Claro. faz sentido haver aqui duas opiniões distintas e eu não, agora não poder dizer aquilo que penso só. Então o Bruno fica a falar sozinho, Zé. O que é que eu faço? Fico sozinho? Não quero. Pronto. A única coisa que digo, Bruno, para já nunca disse aqui, nem nenhum de nós nunca utilizou aqui o termo de ódio, de estimação a qualquer jogador do Benfica. Sim, Nem claro. mesmo até em relação ao treinador, esse termo nunca aqui foi utilizado. Agora, a única coisa que eu digo, Bruno, e portanto, o meu amigo há bocado falou em evidências, eu vou-lhe dar evidências também. Eu custa-me muito, quando é anunciada a equipa do Benfica, e não foi de ontem, nem de ontem, já vem há alguma série de tempo, e vem na sequência daquilo que nós falámos aqui, quando a direção do Benfica se devia ter posto em sentido e defendido o treinador do Benfica e não o fez, é muito feio para mim, enquanto benfiquista, quando anunciou a equipa, o treinador e o homem ser assobiado. Muito feio. E não podemos esquecer o que é que o homem já foi objeto este ano. O homem erra, o Benfica não está de acordo, paga-lhe os 30 milhões e o homem vai-se embora. E escolhemos outro. Agora, andarem a fazer isto ao homem não faz parte da dignidade benfiquista, nem da nação benfiquista e da maneira como os benfiquistas estão no futebol. Esta é a minha opinião. Mas nada nos divide nessa sua opinião. Pronto. Nada. Mas deixe-me dizer outra coisa. Nada. Mal o João Mário ontem tocava na bola, o que é que acontecia? Mas é isso que eu também não estou nada de acordo. Por isso é que eu digo E é isso que eu venho a alertar aqui há uma série de tempo. Eu também já disse a mesma coisa. Eu não descuro os erros e em parte, em alguns casos, estou de acordo consigo. Agora, eu não posso admitir que vejam de uma forma natural. Isso está na moda dizer mal do João Mário. Eu no outro dia, o Zé Carlos Soares disse que eu exagerei. Mas eu vou ter que repetir. O João Mário é o Nené do século XXI. O Nené era um homem que era assobiado. E depois, por isso simplesmente, era levado em ombros. Era assobiado 90 minutos e no minuto final, no desconto, fazia o golo. Eu não tolero este tipo de atitudes pelos benfiquistas. E a minha dor de alma é essa, Bruno. Mas, Zé, só discordo quando, na sua introdução, disse que estamos aqui com duas opiniões distintas e nós não estamos com nenhuma das duas opiniões distintas. Porque, relativamente ao assunto que o meu amigo aborda, eu estou 100% de acordo e já falamos aqui várias vezes, não foi a primeira nem a segunda, até porque eu acho inacreditável o tratamento que dão ao nosso treinador na equipa, até acho que destabilizam completamente a equipa, até já tentaram tirar-lhe uma garrafa de água à cabeça num dos jogos contra o Farense, até por acaso, por sinal, provavelmente o melhor jogo que nós fizemos. Inadmissível, como também acho ridículo assobiarem o João Mário, é absolutamente lamentável, e era disso que eu me estava a referir quando digo que não tenho nenhum jogador que seja ódio de estimação, que não tenho mesmo. Eu quero é que o Benfica ganhe. Não temos. E era incapaz de assobiar qualquer jogador do Benfica, mesmo que eu discorde com a presença dele no 11, que não é o caso, não é nada. Pois é, termos simpatias por mais o A do que o B. Claro, é evidente que todos nós, neste momento, temos uma simpatia enorme pelo João Neves. Pronto, aliás, evidente. Depois estou a ver a maneira como ele entrou em campo ontem e a maneira como ele foi aplaudido. Claro, o João Neves é o jogador número 1. A senhora que está no estádio, a senhora que está no estádio da Luz ao meu lado, quando o João Neves entrou, eu estava a ver que a senhora se mandava cá para baixo. Quer dizer, claro, o João Neves é neste momento o grande ídolo do Benfica e há motivos muito fortes para que tal ocorra. O miúdo, além de jogar incrivelmente bem, é o Benfica e representa o Benfica e é um miúdo com coragem. É pena não termos mais 10. É um miúdo com coragem, é um homem, foi à conferência de imprensa, ao flash interview do Dragão, sem medo nenhum, dizer coisas certas. Não devia ter ido. Quem devia estar lá era o homem que estava com a braçadeira, que era o João Mário, e não devia ter sido um miúdo de 18 anos a fazer isso. Mas tudo bem, mas ele saiu-se bem e só no fim do dia só lhe ficou bem e só capitalizou para a relação que tem com o Benfica e com os benfiquistas. Agora, eu não estava a dizer nada disso. Tudo que o José Barandas Neves disse, eu assino por baixo e estou completamente de acordo. Agora, o que eu não estou contente é com o devaneio total
e com a falta de coerência do treinador a escolher equipas, ou a escolher táticas, ou a escolher ainda por cima. Se ele às vezes mudasse as coisas em função de, eu vou mudar isto porque vem uma equipa qualquer e vou fazer isto desta maneira porque esta equipa joga assim. Eu vou dar um exemplo do Futebol Clube Porto. Eu sei que as pessoas não gostam que se dê exemplos do Futebol Clube Porto, mas eu vou dar. Eu vou dar o exemplo de como o Porto jogou com o Arsenal para a Liga dos Campeões, que agora vem em segunda mão e até podem lá perder 10-0, porque eu não me importo nada. Mas a questão é que vê-se que o Sérgio Conceição olhou para o jogo do Arsenal e jogou com o Arsenal de uma maneira completamente distinta que tinha jogado com qualquer outra equipa este ano. O Porto com o Arsenal jogou cá atrás, jogou à espera do Arsenal e atacou pela certa, ou seja, o Arsenal não conseguiu criar ocasiões de golo e o Porto, em respostas rápidas, teve logo um falhanço do Galeno e depois o Galeno faz o golo mesmo já no fim, um golo magnífico, diga-se de passagem, e o Porto ganhou o Arsenal. Ganhou o Arsenal porque não foi para cima do Arsenal, porque estudou o Arsenal e jogou de uma maneira muito diferente o Arsenal, como jogou connosco. Connosco, o Porto sabia perfeitamente que ia ter o Morato como ponto o elo mais fraco, e o Porto aproveitou o elo mais fraco e com o Galeno completamente livre, só um suicida, só alguém que não pensa, que não vê, que não conhece o Porto, que não entende o que está a fazer, é que vai com o Morato, com a defesa esquerda, quando aparece um jogador muito baixinho, com grande técnica, porque lhe pôs à frente e muito rápido, e que deixa o Galeno livre, e o resultado teve à vista. E já houve outras desgraças anunciadas que não aconteceram por... Nós em Toulouse não vamos com 5 ou 6 porque não aconteceu. Deus não quis. Como em São Sebastião também Deus não quis. E perdemos só 1-0 contra o Inter de Milão, em Milão, que ainda hoje estou a perceber como é que isso aconteceu, em que o Trubinho fez 6 ou 7 defesas do outro mundo naquele jogo, para além de uma série de falhanços que eles fizeram. Isto tem sido a nossa sina de um treinador que não cuida de saber quem é o adversário, que não os estuda, que não prepara as equipas e não muda as equipas em consoante o adversário. Ele muda a equipa porque sim, porque não funcionou, porque anda para ali a experimentar tudo, não para responder à forma como o nosso adversário se vai apresentar, mas só num exercício interno de quase devaneio, de quase loucura, em que ele anda a experimentar tudo, anda completamente perdido. É isto que eu vejo, é isto. Eu lamento muito que eu veja isso, até porque andei aqui toda a época a defender o treinador, coisa que eu acho que é preciso levá-lo até ao final do ano, sim ou sim. A despedimento, por acaso, não são 30, são 20 milhões, que eu já vi, já me mostraram as contas feitas, e, portanto, não sei se vai ser preciso pagar isso, espero bem que não. Mas no fim do ano não há outra volta a dar do que... Espero que como campeão, porque o campeonato não está perdido, ainda que o jogo com o Estoril não fosse o jogo ideal para fazermos experiências, na minha opinião, correu tudo bem. Eu não estou... Uma coisa é despedir agora, outra coisa é despedir no final da época. Porque o meu amigo, se despedir agora, ainda tem que pagar prémios, se ele for, como se ele tem possibilidade de ser campeão, talvez, possibilidade de ganhar a coisa. Sim, talvez. Os milhões, a diferença tem a ver com a altura em que eventualmente ele não vai ser despedido. Fica a pensar já toda a gente percebeu que ele não vai ser despedido durante a época. E também toda a gente percebeu que o tempo dele está esgotado do Benfica e por culpa própria. Não sei se ele quer, se é isso que ele quer, se não é isso que não quer. Alguém que não faz o mínimo esforço para falar a língua da equipa que o recebe. Ele, se estivesse no Real Madrid, estava feito, não é? Estava feito, não podia estar lá neste momento. Meus senhores, já estamos aqui a enrolar a perna à rã. Eu proponho, antes de avançarmos para o tal outro tema que o Bruno tinha dito que gostaria que nós falássemos aqui, se calhar despachávamos já a sessão de esclarecimento, que tem a ver mais ou menos com isto que nós falamos hoje e que falámos a semana passada, e depois abordávamos a situação seguinte. O que é que acham? Tudo de acordo. Avancemos para bingo. Muito bem, então vamos lá à sessão de esclarecimento. Começo aqui pelo Tony Calado, que diz: saudações benfiquistas, nota-se a falta de trabalho durante a semana, a falta de preparação dos jogos.
portanto é algo que nós temos estado a falar nisso. Não sei se vocês querem ir individualmente, dando só uma chegazinha de forma telegráfica a cada um dos comentários ou não. Sim, acho que sim. Pronto, esta já temos estado a falar nisso, não é? Foi aquilo que nós tivemos também hoje a falar. Falta de preparação dos jogos, acho que estamos de acordo aqui com o já falamos disto, estamos de acordo. Calado. Muito bem. Eu Agora, vejo isto assim também. O glorioso Benfica 3500. Desde que o Turbine é nosso guarda-redes, todos os programas falam nele, nunca vi coisa assim. O ódio do Sr. José Carlos que tem pelo rapaz apenas para provar que sabe muito de guarda-redes é inexplicável. Tirando o Sr. José Carlos, não conheço um benfiquista que não esteja contente e tenha a certeza que foi a melhor e talvez a única contratação da época. Enfim, o Sr. José Carlos, como tem que provar que é um expert na baliza, vai continuar até não poder mais a implicar com o rapaz. Olha se o rapaz tem sofrido os últimos 2 golos que o fabuloso Diogo Costa nos jogos com o Gil e o Santa Clara, o que é que o Sr. José Carlos não dizia? Como diz o ditado, mais vale cair em graça do que ser engraçado. Meu caro, glorioso Benfica 3500, não retiro uma vírgula àquilo que disse até hoje sobre o Turbine, e ainda vou acrescentar mais uma, que fez-me ver. Eu acho que o Turbine, para além do grande defeito dele, que é sair mal aos cruzamentos, e acho que o meu caro amigo glorioso Benfica 3500 fez este comentário antes daquele gol sofrido com o Rangers e antes do gol sofrido com o Estoril. Senão, se calhar, já não sou só eu o único a pensar que ele é bom guarda-redes, mas que não é aquela coisa. Ele também se está a afiar muito no golpe de vista. Portanto, alguém, o treinador de guarda-redes, que o diga, que os olhinhos não desviam as bolas. Mas fica aqui registado, só para dizer que não tenho ódio nenhum contra o Turbine. Eu quero é que o Turbine seja o melhor guarda-redes do mundo enquanto estiver no Benfica, e que depois, quando sair do Benfica, que volte a ter o nível normal dele, que é o de ser um bom guarda-redes. Portanto, os meus amigos, não sei, mas pronto, como é para dizer mal de mim... Não, eu só queria fazer um comentário, que é, o senhor pensa que diz no presente que tu és um expert na baliza, não é? Não, apenas para provar, não, como é que é? Porque... O ódio que tem por rapazes, mas não sabe muito de guarda-redes, não conheço um benfiquista, é que eu só digo mal que é para provar que sou um expert. Mas o que eu tenho que dizer é que o Zé foi realmente um bom guarda-redes, já não é, mas o Zé foi realmente um excelente guarda-redes, principalmente um bom guarda-redes de futebol de praia. Não, era melhor de futebol de 11, futebol de praia já foi no fim. Futebol de praia, mas joguei num campeonato do mundo de futebol de praia. Eu sei. Coisa que também não é para todos. Bem, avancemos para bingo. Agora temos aqui o Miguel Hates Corrupt Politics, que diz: como é possível um clube centenário e gerido supostamente de forma profissional ainda não ter resolvido o problema dos laterais? Há quanto tempo andamos com este problema? Quantas mais equipas adversárias irão explorar as laterais para rematarem à baliza com toda a facilidade? Ou mesmo pelo meio-campo? Até o nosso meio-campo é fofinho e com o João, elogiador oficial do Schmidt Mário, que é sempre titular, o que dá ainda mais lentidão e fofura. Do treinador, Mr. Top Shape Fresh Energy, já toda a gente percebeu que tem que ir embora, menos o nosso presidente. Cometeu um erro enorme na renovação, precipitou-se. No Dragão, o Sérgio Conceição puxava pelos seus jogadores, incentivava os seus jogadores, dava indicações aos seus jogadores, enquanto os jogadores do Benfica olhavam para o seu treinador e viam uma estátua burguesa de mãos nos bolsos, mudo e que nem esboçava qualquer reação ou sentimento. Um treinador à Benfica tem paixão, tem sentimento, pois o clube é paixão e sentimento. Olha, está um texto muito bem escrito. Eu confesso que ainda não o tinha lido na totalidade. Não sei se algum dos meus amigos quer fazer algum comentário a este comentário do Miguel Hates Corrupt Politics. Quero eu. Quero fazer 2 comentários. Primeiro, para dizer que estou completamente de acordo em relação à questão dos laterais, porque acho que a questão dos laterais não foi devidamente acautelada no início da época. Não se pode ter dispensado um lateral direito e depois não se ter feito a aquisição de mais nenhum.
E, portanto, quer dizer que estou completamente de acordo em relação a isso. Em relação à postura de treinadores, queria só fazer aqui um paralelismo com uma coisa que eu achei que foi o pior treinador que eu vi passar pelo Benfica em termos de atitude no banco, que se chamava o Sr. Jorge Jesus. E eu, por aquilo que eu vi ao Sr. Jorge Jesus, e não quero fazer muitas comparações, mas acho que este homem tem uma postura que é uma postura correta. É uma postura fofinha. E depois dizer outra moda, que está na moda, aliás já na semana passada eu aqui falei, o comentador da RTP falou 10 vezes que o homem tinha as mãos nos bolsos. Eu vejo treinadores com as mãos nos bolsos muito mais. Olha, o caso do treinador do Real Madrid, passa a vida com as mãos nos bolsos. Foi uma coisa que eu ultimamente tenho tido atenção e ninguém o critica. Mas pronto, mas são modas. São modas. Tá bem. Bruno, queres dizer alguma coisa? Não tenho muito a dizer. Ok, Ou seja, então a história Tá bem. das mãos nos bolsos também não me diz nada. Ok. Ora, agora temos o MFNR 3374, que diz: com os 2 dispensados das laterais do Benfica, Ristich e Gilberto, estaríamos bem melhor. O jogador mesmo segunda opção do Benfica deve sair só se tiver algum substituto com provas dadas, algo bastante diferente de um Jurasek ou ninguém. Comentários? Estou de acordo. Acho que o Benfica, se tivesse o Ristich e o Gilberto no plantel, estava melhor. Ok. Bruno? Zé? Eu estou completamente de acordo, até pela declaração que fiz anteriormente, que é de que o Ristico, não sei, até porque o Ristico para o Clube onde foi, fez até agora 5 jogos, tem estado completamente lesionado. Agora, em relação ao brasileiro, recorda-me o nome, o lateral direito, ao Gilberto, acho que foi uma dispensa errada, e eu estou à vontade para dizer isto, porque, conforme sabem, eu não era um simpatizante do Gilberto, mas, portanto, acho que foi uma dispensa precipitada, essencialmente uma dispensa precipitada. Muito bem, eu para mim acho que o Gilberto tinha lugar neste Benfica, porque o Gilberto jogava com raça de jogador do Benfica, e isso é inegável. Bem, avancemos para o gerente da Caixa. O gerente da Caixa que diz: parece um trio de lagartos borrachões, se é para estarem a discutir não façam isto, ridículo. Ora, então aqui vai um brinde para o meu querido gerente da Caixa. Os borrachões, esta é para si, meu amigo, aqui uma pinguinha de aguardente. Mas porquê um trio de lagartos borrachões? O lagarto deve ser a senhora que o pôs na terra. Muito bem, estamos... Mas espera, o senhor merece, como já há bocado comentei, eu devo dizer que, independentemente da forma como me tratam, eu é sempre saúde, sempre o facto de verem o programa. Eu também até lhe fiz uma saúde e tudo. Não há mais comentários? Siga a Marinha. Não, da minha parte, então, não tenho mais nada. Eu desculpa que eu estava aqui a tratar de um assunto e eu não ouvi, mas tenho a certeza que chamaram-te lagarto e borrachão. A mim? A ti, a mim e ao Zé. A nós. Há aqui algum fundamento. Na parte dos borrachões. Ora bem, agora temos aqui o DD0429 que diz: e mais, votei pela saída do Rui Costa porque este projeto está gasto. A direção é a mesma que estava antes com o Sr. Luís Filipe Vieira. Nos últimos 20 anos vencemos 7 campeonatos, nos últimos 30 vencemos 3 taças de Portugal, portanto não me venham com histórias. O problema do Benfica é estrutural, é sistémico. Não vai desaparecer com a saída do Roger, embora entenda que ele de facto é também neste momento parte do problema. Quanto a sermos campeões, não brinca com coisas sérias. O Benfica, a jogar o que está a jogar, vai ficar em terceiro lugar e dar mais um balão de oxigênio ao Porto. Já estou cansado deste projeto e queria mesmo uma mudança. Estou cansado de ver o Benfica a gastar milhões todos os anos e a não jogar nada de nada. E diz ainda o DD0429, e outra coisa, para além das laterais, o Benfica não tem meio campo e não tem meio campo por um motivo. O projeto do Benfica é muito mais financeiro do que desportivo e, por via disso, compra os jogadores não pelas suas características, mas sim pela facilidade de potenciar para depois vender. Basta olhar para os últimos mercados de inverno para ver isso. Há um ano que o Benfica não tem meio campo. Há mais de um ano que não conseguimos dominar um derby com o Sporting ou um clássico com o Porto.
Comentários, meus senhores? Acho que Sim. não é assim. Há aqui muitas coisas que têm graça e que têm mais a ver com a conversa que vamos ter a seguir. Com a questão se o projeto do Benfica é desportivo ou é financeiro, se os jogadores são comprados por razões financeiras ou por razões desportivas. E eu acho que ele toca, eu com franqueza não acho que tenha razão, mas acho que é lúcido pensar deste género e tentar raciocinar se é isto que está a acontecer. Ou seja, gosto da maneira de pensar, não estou de acordo com as conclusões. Muito bem. É isto. José Barão da Chenal. Passa à frente, o Bruno já disse. Já disse tudo. Finalmente, the last but not the least, Bino SLB. Sinceramente, a conversa do Bruno Costa Carvalho é uma treta. Só ele é que tem razão, só ele é que quer ter razão, só ele é que pode interromper, não pode ser interrompido. Ele não gostou do conteúdo da conversa, eu gostei sinceramente. Na volta, o Bruno Costa Carvalho está a mais aqui como o Roger do Benfica. Aqui eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, adoro, José Carlos Soares, o teu nome Bino SLB. Acho que foste criativo no nome que tu arranjaste para fazer este comentário. Eu juro que eu sabia que tu ias dizer isso. Parece-me que isto é gato, como é que é? Gato escondido com o rabo fora. Exatamente, vê-se logo quem é o autor desta coisa. Aliás, há aqui coisas portuguesas que se nota perfeitamente que foste tu. Por exemplo, eu gostei de 3 pontinhos, sinceramente isto é típico da ortografia tua, José Carlos Soares, portanto gosto do teu pseudónimo e a fotografia que arranjaste, estás ótimo. Quanto ao conteúdo em si, estou de acordo. Olha, só quero dizer-te uma coisa, antes que o José Barão das Neves fale. Juro pela minha filha que não tenho nada a ver com isto. Eu já sabia que ias dizer isso, e quanto mais jurares, mais eu... Não, mas pela minha filha, jurar pela minha filha, meu. Diz isso de joelhos, faz favor. Isso. Epá, é que Zé, não há mais, não tens mais nenhum comentário? Não, é o último. É que eu tenho aqui um. Até o Nuno Marcos 2. Não vi, pá, então. O Nuno Marcos 2 diz: eu não tenho nada contra o Bruno de Carvalho, mas ele percebe tanto de futebol como ele de um lagar de azeite. O Bruno fala como se o futebol fosse matemática. É isso. Agora que o preço do azeite subiu imenso, o meu amigo arranja-me 2 ou 3 garrafinhas, faz favor. Eu estou convencido, estou convencido com muita franqueza que estes comentários foram plantados pelo José Carlos Soares. Estou completamente convencido. Bem, meus senhores, vamos avançando. É que já vamos com 1 hora de programa e ainda não falámos. Eu não discordo de nenhum dos comentários que foi aqui feito relativamente a mim. Eu acho que tem razão. Exalta-te e serás humilhado, humilha-te e serás exaltado. Jesus. Estás a ver? O José Manuel está a ver que foi ele que escreveu aqueles comentários. Foi ele que escreveu, exatamente. Tudo preparado. Olha, jurei pela minha filha, que não há nada mais sagrado da minha vida. Aviso-te já para estares atento aos comentários do benfiquista orgulhoso da próxima semana. O benfiquista orgulhoso vai atacar e vai dizer coisas magníficas. E posso-te já garantir que não sou eu. A Dona Manuela não apareceu esta semana? Pois não tem aparecido há uma semana. Tens mandado o cheque todas as semanas? Tens feito a transferência? Eu espero que a Dona Manuela esteja bem. Oh, Bruno, tens mandado a transferência para a Dona Manuela? Eu tenho os 50 bem, euros. Meus senhores. Mas eu só queria dizer assim, antes de entrar... Borra que não se cala. É muito hoje está ligado à eletricidade. Não, é muito importante. Raio do velho deve ter dado a injeção. Nós vamos deixar passar o último comunicado da UEFA. Isto é gravíssimo, é muito importante. Qual comunicado da UEFA? Guardas isso para as notas de rodapé, que o Benfica pode... Okay. Então, que o Benfica pode ficar sem... Mas isso se calhar até tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar a seguir. Vamos embora. Que é a falta de los negros para encarar certas situações. Meu caro Bruno Costa Carvalho, tal como eu tinha prometido, Benfica que futuro, Benfica que solução.
Ora bem, José, não é bem o Benfica que futuro, é o Benfica que presente que me preocupa neste momento. Eu acho que isto é um bocadinho avaliar, não tanto pelos resultados esportivos, porque eu acho que isso não é aquilo que nós devemos aferir, aquilo que está a passar, mas qual é o rumo que neste momento o Benfica tem. E, de facto, um dos comentários que estavas aqui a dizer e que leste aqui na nossa sessão de esclarecimento foi a questão de nós tentarmos perceber que tipo de projeto o Benfica tem neste momento. E eu aí começo a ficar um bocadinho preocupado com o futuro do Benfica. Partindo do princípio que tem um projeto, não é? Não, projeto eu acho que tem. Agora, o que eu acho é que eu estou um bocadinho preocupado com o rumo como as coisas estão a tomar e com esta presença de Rui Costa, pela primeira vez começo a sentir-me ligeiramente inquieto. Porque há aqui uma coisa que é assim, com todos os defeitos que tinha, e eram muitos, de Luís Filipe Vieira, um deles eu acho que não foi nada acautelado à situação financeira do Benfica, mas havia um conjunto de procedimentos que já vinham do passado, até com o próprio Domingos Vaz Oliveira, etc., que perdura durante algum tempo. E a partir de certa altura, isso acaba e começa tudo, ou seja, o histórico começa a desfazer-se e começa a ver-se o que é que os novos são capazes de fazer. E o Rui Costa, há uma altura em que diz que privilegia, e bem, a parte esportiva do Benfica e que vai investir no plantel num momento absolutamente decisivo, numa época absolutamente decisiva e, portanto, eu acho que investir no plantel do Benfica este ano é investir no futuro financeiro do Benfica. Como nós sabemos, só há duas equipas que vão à Liga dos Campeões, só há uma que vai diretamente e o segundo classificado vai fazer depois a pré-qualificação, vai fazer a eliminatória para poder lá entrar, mas a verdade é que o terceiro já não lá vai e os prémios vão duplicar, portanto o fosso se pode abrir para um... O terceiro já não lá vai. Já não vai. Muito bem. Terceiro já não vai. Já não vai e estamos a falar de um ano em que os prémios vão duplicar e, portanto, o fosso para aqueles que vão e para aquele que não for, porque são três que estamos aqui a falar, normalmente o Benfica, Porto e Sporting, os três grandes, o Braga às vezes pode entrar, mas não é um grande em termos de estrutura, de massa adepta, as contas são muito mais pequeninas, etc. Não é que não sejam más, mas é mais reduzido também. Investir este ano era uma palavra de ordem basicamente dos três clubes. O Porto, mais habilitado, tinha menos dinheiro para investir, tinha a vantagem de ter o Sérgio Conceição, que faz alguns milagres com os jogadores que tem, mas mesmo assim fez o que pôde em termos de trazer jogadores. O Sporting trouxe o jogador mais caro de sempre para a sua frente de ataque, que fez um grande risco, penso que custou 20 milhões de euros, se não estou em erro, e o Benfica, o Rui Costa diz, eu vou investir na equipa, e de facto investe na equipa em dois momentos, que é antes do início da época, no mercado de verão, e agora no mercado de inverno, reforçou essa aposta. Ora bem, e isto assusta-me um bocadinho, porque, um dos nossos comentadores, os comentários que via, dizia que o Turbino era a única aposta ganha do Benfica e que todos os outros jogadores que tinham sido comprados não se tinham afirmado na equipa do Benfica. É verdade. A verdade é que, como titular, o único que se tornou indispensável na equipa foi o Turbino. Todos os outros vão tendo passagens intermitentes, desde o Coxu, o Artur Cabral, o Jurasek, que nem sequer fez 2 ou 3 jogos e foi-se embora. Enfim, vieram agora uns miúdos que nenhum de nós, na verdade, sabe, inclusivamente o Marcos Leonardo não sabe, mas sabe, por exemplo, os nórdicos, o Tengsted e o Slaudrup, enfim, não foram apostas ganhas. Não estou a dizer que o Slaudrup não possa vir a ser, mas até agora não foi uma aposta ganha. O Tengsted não foi de certeza. Ou seja, aquela certeza e qualidade que havia no nosso scouting parece ter desaparecido, parece o critério da compra não ser exatamente aquele de que a equipa precisa, e mais uma vez remeto para os comentários das pessoas que nos veem, e eu acho engraçado fazer este diálogo e ouvir a opinião dos outros, que é o facto de por exemplo, nós não termos um lateral esquerdo à altura, parece-me inacreditável, e não termos tido um lateral acautelado, um lateral direito também não.
E por isso aqui há um bocadinho diziam que com o Ristich e o como é que ele chama, o direito, o brasileiro, como é que se chama? O Gilberto. Gilberto, nós estaríamos melhor e estaríamos de facto melhor. Portanto, eu parece-me, e não sei se já olharam bem para as contas do Benfica, mas o Benfica tem um passivo para as vendas que fez, que foi o clube do mundo que mais vendeu nas últimas décadas, ou lá perto. Ainda temos um passivo muito grande, temos 170 milhões de empréstimos, fizemos uma grande aposta em jogadores este ano, que é preciso pagá-los, e nenhum deles está a valorizar para fazer grandes transferências futuras. A verdade, quem se valoriza é o miúdo da casa, o João Neves, que é uma transferência garantida, e depois também temos um jogador como António Silva, com grande mercado, mas são duas joias feitas em casa e não fruto das compras que nós fizemos, que parece que andamos como um menino rico a desperdiçar dinheiro. Portanto, eu acho que, olhando para toda esta, para o Benfica, começo a questionar se o Rui Pedro Brás tem competência para o trabalho, para o sítio onde está. Não digo que ele não seja eficaz a negociar, não sei se é ou não. Se pagarmos sempre valores muito altos, também qualquer um consegue trazer os jogadores, mas não sei se ele tem know-how para o lugar em que está, a não ser um ex-jornalista. Eu não sei se as coisas, estamos com uma equipa correta, não sei o que é que se passa com o nosso scouting, ainda por tudo isto agravado, temos um presidente, ao contrário de Filipe Vieira, que foi um grande jogador de futebol e que tem a obrigação de perceber as equipas e os balneários de uma forma absolutamente diferente e, de facto, passou muito, e o José Brandas Neves já apontou isso, passou grande parte do ano sem defender o treinador. Quando veio defender o treinador já era tarde, ou seja, já estava o Teixeira Anel completamente contra o treinador, e isto acontece hoje, vermos assobiar o nome do treinador e o treinador de facto não está com tranquilidade de espírito, nem com um ambiente de trabalho dos melhores que nós podíamos ter. Isto numa época absolutamente decisiva. E isto preocupa muito, ou seja, as contas do Benfica não são o que os benfiquistas julgam ser. Andamos a gastar muito dinheiro em jogadores que provavelmente não vão dar a rentabilidade que nós gostaríamos que dessem, que não vêm suprir as dificuldades óbvias Bruno, que a equipa só para tem. te ajudar no teu raciocínio, deixa-me dizer-te que na janela de janeiro, o Benfica gastou 27 milhões de euros na janela de janeiro. O clube na Europa que mais dinheiro gastou foi o Olympique Lyonnais, portanto o Lyon, com 56 milhões. O Barcelona e o Paris Saint-Germain com 40 milhões. O Bayern de Munique com 34 milhões. O Zenit com 30 e o Crystal Palace com 29. E depois vem o Benfica com 27 milhões de euros. Não, o quê? No último verão? Ou agora? Não, na janela de janeiro. Janeiro. Sim, e no verão gastamos para aí 80, nós gastamos 100 e tal milhões este ano, o que me deixa bastante preocupado, porque o Benfica tem... Bruno, mas nós, antes da janela de janeiro, gastámos 103 milhões de euros a adquirir jogadores, mas vendemos os jogadores no valor de 162 milhões de euros. Eu não estou, aliás, porque saiu-nos o Euro Milhões com o Enzo, como nós sabemos, que é uma coisa que pode acontecer de vez em quando, mas isso não nos dá o direito de andar a desbaratar o dinheiro e a comprar. Maneira nenhuma. É isso que me preocupa, até porque nós temos um passivo bancário. Depois, nestas vendas fortíssimas, nós temos empréstimos, se vir a conta do Benfica, que são 170 milhões de euros, o que me parece um número absolutamente exorbitante e exagerado para as vendas que o Benfica com 30 milhões a curto prazo. Pronto, fez este ano e nos outros anos. Ou seja, e isto entronca noutros aspectos que já agora que estamos aqui a falar, também são importantes, que é a questão de uma auditoria que foi feita, que me parece que foi mal feita e que não se quis verdadeiramente perceber os problemas que o Benfica tinha e o que é que aconteceu a tanto dinheiro que o Benfica entrou e que eu não vejo ter reflexos nas contas do Benfica.
a questão dos estatutos do Benfica, que ficou perdida. Bruno, tu não achas que esse dinheiro é muitas vezes gasto? Porque a estrutura do Benfica é uma estrutura extremamente pesada, cara e principalmente acomodada. Acho, e já lá vão. Os estatutos do Benfica é um assunto que não foi tratado e podia ter sido tratado de outra forma e célere e não se entende porque demora tanto tempo a conseguir fazer esta questão dos estatutos. E finalmente, e era isso que eu também ia dizer, e acho muito bem, já cá tens toda a razão, que nos atacou um último problema, que é uma estrutura demasiado cara que o Benfica tem, de clube demasiado rico, e nunca se tentou emagrecer o Benfica. Eu acho que há dois problemas para... gastamos dinheiro a mais, sem dúvida nenhuma, é numa estrutura pesada e que não dá resposta, às vezes tão com a qualidade que seria normal, e depois eu tenho muitas dúvidas de todos os dinheiros das vendas de comissões, etc. Eu tenho algumas dúvidas e gostava que isso fosse muito bem esclarecido, mas esta auditoria que foi feita, dita auditoria forense, soou mais uma manobra de tapar, a tirar areia para os olhos dos sócios do próprio fazer um trabalho. Podemos rodar aqui um pouco a coisa e passar agora a palavra ao Zé Brandas Neves. Acho que era importante, até porque para juntar aquilo que o Bruno disse, era importante porque ainda, eu tinha aqui para falar no programa anterior e isso não foi possível. Há coisas que às vezes tomo nota, mas depois que não é possível. Foram os resultados da SAD no primeiro semestre, o último semestre, digamos assim. E, portanto, a SAD do Benfica comunicou à CMVM que o primeiro semestre de 2023-2024, porque, como sabem, os resultados das SADs são feitas por épocas desportivas, teve um resultado positivo de 18 milhões de euros, o que representa uma melhoria significativa face aos resultados negativos de superiores a 44 milhões de euros no período homólogo anterior. E, portanto, há aqui, pelo aquilo que a SAD comunicou, há aqui um acréscimo de 0,6%. E mais, que é um regresso aos resultados positivos, portanto, o que já não acontecia, já desde, penso eu, que há 2 semestres, e também um fator que me parece importante e que durante muitos anos o Bruno foi uma das bandeiras que tinha e que diziam todos que não senhor, mas esses senhores agora desapareceram do mapa, que é a questão dos capitais próprios positivos da SAD do Benfica. A SAD do Benfica, contrariamente a outras SADs, sem ajudas de entidades bancárias ou sem vender algumas partes do seu estádio a capitais árabes, o Benfica tem neste momento um capital superior, sim, de capitais próprios, superior a 130 milhões de euros. E isto, penso que encontra um bocado naquilo que o Bruno estava a dizer, não querendo de maneira nenhuma deixar passar 2 aspectos que o Bruno falou, que nós temos vindo aqui a falar, que às vezes são um pouco passados para trás. Não foi cumprida a promessa dos estatutos do Benfica de serem postas à discussão dos sócios do Benfica até final do ano passado. Não foi cumprido. E, portanto, há que dizer isto aqui com toda a clareza. É um assunto importante, é um assunto por qual os benfiquistas, muitos benfiquistas, há muito tempo vêm a alertar que os estatutos do Benfica não dignificam o Sport Lisboa e Benfica e não foi cumprido. Assim como não foi cumprida a divulgação da auditoria, que o Bruno falou, e que era necessário nós conhecermos todos os pontos por onde essa auditoria passou e não. Deixa-me perguntar, essa auditoria foi à SAD? Essa auditoria foi feita a todos os negócios que implicavam da SAD. Pronto, e que implicavam... Os estatutos são do clube. Estamos a falar de coisas diferentes. Estamos a falar de duas... Do mundo Benfica. De coisas diferentes. Estamos a falar de duas... Mas, Zé, é verdade, são coisas diferentes, mas estamos a falar de duas questões que o atual presidente do Sport Lisboa e Benfica prometeu que ia divulgar e resolver. No caso da auditoria... E vocês acham que tudo isto tem estado a falar das contas, dos estatutos, tudo isso é que está a impedir o Benfica de poder dar o salto?
Não, mas eu acho que... Isso é uma conversa que se ouve nos últimos 50 anos. É os estatutos. Desculpa lá, São as não, contas. nos estatutos houve-se quando o Benfica, pura e simplesmente, Eu foi... pensei, quando nós íamos falar deste tema, que íamos procurar soluções Não, e não agarrar-nos a deixa-me estas deixa dizer-te uma coisa, minuências. se o José Bernardes me permitir, deixa-me dizer uma Faz coisa. favor, faz favor. Esta questão de nós, e é muito importante não sabermos que tipo de jogadores é que andamos a comprar, e não comprarmos se a aposta é financeira ou é desportiva, se o nosso scouting não está a funcionar, se não compramos os jogadores para as posições que necessitamos, se andamos a desbaratar o dinheiro dos milhões das vendas que ocorrem e não ocorrem sempre, e não estamos a calcular o futuro numa época tão difícil, eu acho que é uma conversa a ter, e é uma conversa muito séria, e não tem a ver com estatutos, isso. Eu só estou a falar da avaliação global do mandato de Rui Costa, e já agora... Sim, eu peço desculpa ter interrompido, é só dúvidas. Falei dos estatutos e falei que eu ainda não dei a minha opinião, percebe? Isto é uma questão meramente... A avaliação global passa exatamente por isto tudo. Quando tu colocas em questão se a revisão dos estatutos é ou não importante para a questão do êxito desportivo do Benfica, eu acho que é uma questão importante. Pode não ter a ver com o êxito desportivo do Benfica, mas tem a ver com uma questão, tem a ver com aquilo que é a nação benfiquista. Epá, eu vou dar um exemplo. É inadmissível que uma casa do Benfica, depois de um ano de ser fundada, tenha tantos votos como uma pessoa que está lá há 50 anos como sócio. Epá, é um exemplo concreto. Eu acho que isto é inadmissível nos tempos que se correm. E eu estou à vontade, sabes porquê? É porque eu defendo que cada sócio deve ter direito a um voto. É isso que eu defendo. Pronto. Bem, eu permito-me o seguinte, então, já agora, estamos aqui a falar clube. Eu acho que nós não podemos estar à espera de grande coisa quando, no início do novo ciclo, com a direção do Rui Costa, nós mantemos 70% dos elementos que compõem os corpos sociais do Sport Lisboa e Benfica. 70% da direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal são as mesmas pessoas que já estavam na direção de Luís Filipe Vieira. Na direção do... Estou a falar agora clube. Fernando Tavares, Domingos de Almeida Lima, Silvio Serván, Rui do Passo, Jaime Antunes e agora Rui Costa, que transita de vice-presidente para presidente. Saíram o Luís Filipe Vieira, o João Varandas Fernandes e o Muniz, o Zé Eduardo. Os novos são o Luís Mendes, Manel Brito e o Gandarás, ou Gandarês, ou como é que o senhor se chama. Na Assembleia Geral, em 5, saíram 2, sendo que um deles, o António Pires Andrade, transitou da Assembleia Geral para vogal da SAD. E no Conselho Fiscal só saiu um, que foi o Walter Godinho, e entrou o Manela Agri é assim uma coisa. De resto, os outros 5 são os mesmos. Portanto, eu acho que não podíamos, a nível de clube, não podíamos esperar grande coisa, já que 70% desta gente que lá está agora já estavam no tempo de Luís Filipe Vieira. Depois, a minha grande questão é esta. A estrutura do Benfica, já aqui foi dito, é uma estrutura cara e acomodada. Eu concordo também com... mas isso é o clube. Um voto, um sócio, um voto, a partir dos 5 anos de sócio é que pode votar, whatever. Mas a grande questão aqui é este romantismo o clube é dos sócios. Acho que não se adequa aos novos modelos de gestão. E não se adequam aos novos modelos de gestão, porquê? Porque eu acho que o Benfica, e é o Benfica que me preocupa, mas de uma forma geral as SADs em Portugal funcionam mais ou menos assim, continuamos a... O futebol português não é apelativo. O mercado português não é um mercado apelativo porque somos poucos, isto é pequenino, não podemos comparar-nos com os grandes clubes. Mais a mais, eu defendo que o Benfica, se quer, das duas uma, ou quer manter a hegemonia do futebol português e fazer umas gracinhas na Liga dos Campeões, então vamos continuar assim. No fundo, o clube e a SAD só existe SAD porque a lei assim o obriga, por caso contrário não existiria SAD, mas eu acho que não é
com os investimentos e com a realidade portuguesa, que o Benfica poderá dar um passo em frente no que diz respeito a manter a hegemonia em Portugal, mas não querer ser como ao macaquinho no circo que faz umas gracinhas de vez em quando, ou como um relógio avariado que 2 vezes por dia está certo. O Benfica se quer ombrear e não tendo essa capacidade de gerar dinheiro, porque a economia portuguesa não é apelativa lá para fora, porque a economia portuguesa não se capacita, não pode capacitar um clube português a ser efetivamente um clube ganhador na grande roda do futebol europeu. Portanto, eu acho que a solução do Benfica passava e tem que passar, se quiserem, gostem de ouvir ou não gostem, não me estou a referir a vocês dois, estou a referir àqueles que nos escutam. O Benfica tem que abrir a SAD a um investidor estrangeiro. E depois dizem-me, não, porque o clube é dos sócios. Bom, mas o clube é dos sócios porquê? Os sócios têm alguma coisa, são chamados tem que escrever o estatuto. Não tem. Tem que escrever o estatuto. Não tem, mas espera, deixa-me eu concluir aqui uma coisa. Faz favor. Algum de vocês, algum de nós, algum dos sócios do Benfica já foi chamado para ter uma opinião acerca dos jogadores ou treinadores a contratar, acerca dos jogadores ou treinadores a vender? Não fomos. Não há hipótese. Nem sequer vai à Assembleia Geral do clube, porque o clube não tem nada a ver, entre aspas, com a SAD. Portanto, o clube é dos sócios, mas o que é que os sócios têm efetivamente a ver com as contratações? E caso não saibam, não é vocês os dois, mas aqueles que nos ouvem, outra das desculpas que dão para não abrirmos as portas a um investidor estrangeiro na nossa SAD, e quando digo um investidor que não ficaria minimamente preocupado se ele tivesse 51% das ações da SAD. O que eu fico preocupado é ter como principais acionistas pessoas como o Vieira, como o outro dos frangos e como não sei quê, que está tudo embrulhado. Isso é que me preocupa. E que têm lá o dinheiro apenas para ir buscar depois os dividendos. Como sabem, a Lei 39 de 2023, que entrou a 4 de agosto do ano passado, o regime jurídico das sociedades desportivas, já diz que, no seu artigo 11, eu aqui vou ler, que a participação direta do clube fundador na sociedade desportiva não pode ser inferior a 5% do capital. Mas mais importante, o clube fundador tem sempre, na linha A, direito de veto das deliberações da Assembleia Geral da SAD que tenham por objeto a fusão, cisão ou dissolução da SAD, mudança da localização da SAD, dos símbolos, designadamente, emblemas, enfim. E tem também o poder de designar pelo menos um dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da SAD com direito a participar em todas as reuniões e também com direito a veto na administração da SAD nas deliberações que foram atrás descritas. E no artigo 4º diz, no ponto 2, que o clube fundador e a sociedade desportiva regulam por contrato escrito a utilização das instalações, propriedade industrial e outros sinais distintivos do comércio do clube. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cai por terra os receios que muitas vezes ouvimos, se entrar, e depois dou o exemplo, não sei o quê, o que acontece no Manchester, porque eles venderam e querem vender o terreno, e o que aconteceu no Belenenses. Ora, na altura, não havia, de facto, uma lei de bases, um regime jurídico, que efetivamente salvaguardava os clubes. Portanto, se vier aí alguém idóneo, e isso já são trocos, se vier alguém que chegar e dizer assim, eu tenho aqui 500, 600, 700, 1.000 milhões, não interessa, quero investir no Benfica. O Benfica Clube faz um contrato com essa pessoa e estipula as regras do jogo, que é o estádio é do clube, todos os bens imóveis são do clube, porque o próprio regime jurídico diz que obrigatória e automaticamente, logo no artigo 4º, passam para a SAD apenas os direitos de participação no quadro competitivo
os contratos de trabalho desportivos e os contratos de formação dos praticantes da modalidade. Ou seja, tudo quanto é estádio, centro de estágio, tudo isso mantém-se sempre na propriedade do clube. E aquilo que eu quero dizer com isto, e para concluir, porque já vai longo, pelo menos para já, é o seguinte. Como é que nós podemos querer competir? O clube é dos sócios. No Benfica, o Red Pass mais barato, os Red Pass, salvo erro, andam ali entre os 120, 130 e os 450 euros por ano. Salvo erro, é isso que custa o Red Pass no Benfica. As cotas do Benfica são também o que são. O main sponsor, a Emirates, paga 24 milhões de euros por 3 anos, ou seja, 8 milhões de euros por ano. Mas no Real Madrid, a Emirates paga 70 milhões por ano ao Real Madrid. Aqui já há uma grande diferença. Como é que nós queremos ver isto quando, por exemplo, um Real Madrid, e é isso que me interessa, e o próprio Barcelona, o Real Madrid fatura 180 milhões de euros da venda de lugares anuais. Faturou este ano, 2023, 2024, 180 milhões de euros. São 20% do orçamento total para esta época. Logo aqui, a gente vê que o futebol português não tem condições para competir. Não tem condições. O carnê mais barato, o carnê mais barato no Real Madrid de época, e só para atrás das balizas e só para os jogos da Liga, custa 280 euros. O mais caro, e era uma tribuna lateral no Real Madrid, custa 3 mil euros. Portanto, o Benfica só consegue ser efetivamente competitivo à séria lá fora se abrir as portas ao investidor estrangeiro. Eu acho que este debate, não estamos a falar de duas coisas completamente distintas. Não, estamos a falar, eu estou a falar do futuro, do Benfica. Eu estava a fazer uma avaliação da situação atual, outra coisa é estarmos a falar. Sim, mas eu não estou a dizer o contrário, eu estou a apontar para a frente. Não é isso. Vou-te dizer uma coisa com muito respeito, para além de não estar rigorosamente nada de acordo com nada que tu disseste, digo já isso com toda a clareza, destruíste a conversa anterior, que era a conversa de percebermos a situação. Mas o que é que isso traz soluções, ó Bruno? Calma, é os estatutos, é o dinheiro, é sempre a mesma conversa nestes últimos 50 anos, Bruno. Não, tu não ouviste. Se tu ouvisses o que eu disse, se tivesses ouvido com atenção o que eu disse, não dizias isso porque é impossível poderes ter dito isso. Se tivesse ouvido, não podias ter dito isso. Porque eu vou-te dizer uma coisa, vou-te voltar a repetir. Eu estava a fazer uma avaliação do mandato do Rui Costa, sobretudo na maneira como são usados os meios financeiros no Benfica, nomeadamente nas contratações, como é que elas são feitas, se há prioridade à parte financeira, se há prioridade à parte esportiva, se o scouting do Benfica funciona ou não, se o Rui Pedro Brás tem competência ou não para ter no sítio onde está. Eu já ouvi a tua opinião. O facto de nós desbaratarmos dinheiro em jogadores que de facto não vêm suprir nada no Benfica, coisa que nós não estávamos habituados a que isso acontecesse nos últimos anos, não era isso o normal. O facto de termos uma estrutura demasiado pesada e depois outras duas promessas que não são cumpridas, uma da auditoria que fingem que foi feita, e a segunda a última relativamente aos estatutos, que é um problema que tem a ver com a democracia dentro do Benfica, é um problema sério do Benfica, que as pessoas entendam ou não entendam. E depois até falei do passivo, o passivo maior do que as pessoas imaginam, com 170 milhões de empréstimos, até o José Brandas Neves disse que 30 milhões são de curto prazo, e por aí fora. Enfim, isto era uma avaliação que eu estava a fazer do que se passa no Benfica, que eu estou preocupado e pela primeira vez vejo alguns sinais de que não gosto, e tem muito a ver com toda a gestão da época, tem um bocadinho a ver com esta questão, e até comecei por enquadrar com a importância que esta temporada tem e com o meu alinhamento inicial com o Rui Costa a dizer que queria investir no reforço da equipa nesta época, que eu achava que reforçar a equipa era reforçar o plano financeiro também, porque o sucesso esportivo este ano é essencial ao sucesso financeiro futuro. Era isso que eu estava a falar.
Tu vieste trazer outro tema que nada tem a ver com isso, que rigorosamente nada tem a ver com isso, e que é outra discussão, é outro mundo, e é um programa ou 10 programas para nós debatermos se devemos abrir o capital lançado ou não devemos abrir o capital lançado a estrangeiros, e se... Eu aqui vou-te dizer 2 frases, porque é outra discussão totalmente, e portanto não vou entrar nessa discussão agora, porque não temos tempo de todo, mas só te vou dizer 2 frases relativamente a isto. A primeira coisa é se o Benfica não tem sido competitivo por falta de dinheiro ou a incorreta utilização do dinheiro que tem. Eu tenho a impressão que não é... Tens razão, Bruno. Deixa-me só acabar. Deixa-me só acabar. Não tem a ver, não me parece que tenha sido a falta de dinheiro que tenha sido em segundo lugar. O exemplo que tu dás do Real Madrid, o Real Madrid é dos sócios, portanto foi um mau exemplo, porque o Real Madrid é verdadeiramente dos sócios. Mas não estás a perceber o que eu estou a dizer. Eu não falei no Real Madrid. Deixa-me acabar. Eu não falei no Real Madrid como exemplo de investimento estrangeiro. O Real Madrid é um clube que é uma máquina de fazer receitas e é uma equipa muito bem gerida, tem um estádio incrível que é mais uma máquina de fazer receitas. Uma coisa que eu tentei trazer e explicar aos benfiquistas no projeto de 2020, em que o José Branagh estava presente todos pelo Benfica, e tentei explicar como é que um estádio podia ser a mola do Benfica se revolucionar completo e o que é que se podia fazer com aquele estádio. E também te expliquei a ti, José Carlos Soares, e acho que tu na altura até conversamos bastante sobre isto, e tu eras uma pessoa, eu queria que fosse o fórum. Eu estava com vocês, eu estava contigo. De Angola e por aí fora. Bem, eu acho que o Benfica, ao contrário dos clubes ingleses que têm uma tradição de cotas, portanto de serem sociedades e não dos sócios, portanto nós somos um país diferente, com uma tradição diferente, e nós em Portugal, e eu acho que o clubes um dia vai-se romper esta situação, eu não tenho dúvida nenhuma, e o primeiro que parece que está a ponto de romper é o Braga, com o capital árabe, e se um dia acontece o capital árabe começar a desequilibrar o nosso campeonato, se calhar outros clubes vão ter que ir pelo mesmo caminho, até porque, por exemplo, o Sporting tinha grandes fragilidades financeiras, que com perdões de banca e com um clube bastante melhor gerido nos últimos anos, o Sporting tem sido bem gerido, é preciso que seja com o interesse do Chelsea. E, portanto, sim, também aumentou muito. O interesse do Chelsea é que fez o Sporting fazer aquele negócio com os bancos. Mas, Bruno, eu só te quero aqui esclarecer uma coisa que tu disseste. Eu não dei o exemplo do Real Madrid como sendo o exemplo de um clube com investidor estrangeiro. Eu dei o exemplo precisamente do Real Madrid para alavancar que a diferença de mercado em Espanha para comparativamente com Portugal permite, ou seja, um clube como o Real Madrid ou como o Barcelona não têm necessidade disso. Porque depois não tem. Mas Portugal tem. Não tem, a questão não passa por aí. Tu falaste do investimento do Rui Costa. Que investimento? Por isso, sabes quanto é que ganha o jogador mais do Benfica? Qual é o jogador que ganha mais? Zé Carlos, se as pessoas acham que o futuro do futebol passa só pelo Real Madrid, então é mais vale todos nós desistimos e irmos todos para casa. O futuro do futebol passa por outras coisas, passa sobretudo, passa por uma Superliga, ou então pela divisão completamente diferente das receitas das transmissões por parte da UEFA, e passa por as plataformas digitais, onde tudo que é conteúdos, desde os jogos a outros géneros de conteúdos, fazem com que os clubes vão amplificar. Quem é que vai ver os jogos dos clubes portugueses, Bruno? Quem é que vê os jogos do Benfica? Não é os clubes portugueses, é que os clubes portugueses vão jogar com o Real Madrid, vão jogar com o Barcelona. Nada. Vão. Se for é o Benfica nessa Superliga, se for é o Benfica e o Porto. Mesmo nas Champions, a Champions já vai dar prémios que são o dobro no próximo ano, e se calhar vai duplicar outra vez no instante. Mas no próximo ano ainda temos outro fator. Eu não quis interromper até agora, mas deixem-me lá dizer aqui 2 palavrinhas. Eu só queria falar daquilo para acabar, que é aquilo dos salários. Que jogadores é que tu vais comprar? Quando tu, no Benfica, o jogador que ganha mais é o Otamendi, que recebe mais ou menos 260 mil euros por mês. E quando tu tens equipas, sei lá, no Championship, o Jamie Vardy recebe por mês 370 mil euros no Leicester. E eu pergunto, tu vais comprar jogadores de 20 milhões de euros
que veio para Portugal ganhar 120 mil, 130 mil euros. Como é que tu... É isso que tu precisas de dinheiro. É para lhes pagar bons salários para eles ficarem. Eu vou já passar ao José Brandas Neves, porque este assunto, como estou a dizer, o programa vai com 1h40, não tinha nada a ver com o assunto anterior. E, portanto, isso é uma questão de futebol. É outro assunto completamente diferente. Respondendo concretamente... E que merece outro programa para isto, mas não é este. Eu pensei que era, por isso é que eu trouxe este elemento. Respondendo concretamente à questão que o Bruno colocou, o objetivo da SAD do Benfica não é desportivo, é financeiro. Se puder atrás do financeiro vir o desportivo, melhor. Mas o objetivo, aliás, penso eu, de quase todas as SADs em Portugal, são objetivos financeiros, porque não têm para onde se coçar, não têm para onde virar, e por isso é que fazem aquela gestão de anda cá e depois vendem por muito, depois vão tentar buscar os jogadores. E esse acho que é o objetivo. Se não tiverem rendimentos desportivos, agora, também não conseguem rentabilizar. Claro que não, mas isso às vezes nem sempre é assim, porque tem havido casos, olha o caso deste ano, o Benfica está a jogar mal, no entanto tem lá jogadores que têm sido, e eu acho que tanto o António Silva como o João Neves são neste momento duas potenciais vendas que davam bastante jeito ao Benfica, apesar de eu não concordar que se vendam esse tipo de jogadores. Mas eu estava aqui a dizer, porque o Bruno... Olha, também te digo, também te posso dizer, o António Silva e o António Silva, que eu também tenho aqui, que eu anotei para vos dar, o António Silva e o miúdo, o João Neves ganham, e porque foram agora aumentados, ganham Zé Carlos, que eu tenho aqui, que eu anotei. Está aqui. Só uma coisa está aqui. O João Neves e o António Silva ganham 64 mil euros por mês. Bem, eu só queria dizer o seguinte, até porque também gostava de falar sobre o assunto e foi o único que ainda não falei. Para além da Liga dos Campeões para o ano, que o Bruno disse com razão que é importante, é preciso não esquecer também a participação que o Benfica vai ter no Campeonato Mundial de Clubes. E, portanto, é também uma fonte de receita que apraz registar, e a UEFA alterou tudo o que era valores monetários na próxima época. Portanto, é muito importante estar na Liga dos Campeões, mas o Benfica e o Porto vão estar no Campeonato Mundial de Clubes. Depois, em relação à comparação do Zé, Espanha é uma realidade completamente diferente de Portugal, basta olhar se calhar para o ordenado mínimo nacional, que é uma diferença de 200 euros praticamente entre aquilo que se pratica em Portugal e aquilo que se pratica em Espanha. E, portanto, eu, para concluir, desculpem lá insistir nisto, mas acho que é importante a revisão dos estatutos do Benfica. O Benfica, com o clube e a dimensão que tem, não pode ter uns estatutos conhecidos como os estatutos da Coreia do Norte. É a minha opinião. Além de eu estar de acordo consigo, José Brandas Neves, mas deixe-me dizer aqui uma coisa, e eu estou com pouco tempo, aviso, portanto peço desculpa. Eu também. Aliás, o programa também já vai quase em 2 horas. 1h37. Uma das coisas que eu estava bastante satisfeito com a atuação de Rui Costa foi que ele disse uma coisa com a qual eu estava completamente de acordo. Eu vou dar prioridade à parte desportiva, eu vou investir financeiramente, eu estou aqui a correr alguns riscos, mas eu quero que o Benfica tenha todas as condições para ganhar este ano, porque este ano é um ano decisivo. Isto é uma coisa de presidente, é uma coisa com a qual eu estava completamente de acordo e subscrevi e fiquei contente e disse, olha, temos aqui o homem que o Benfica precisa. Acontece que esse investimento reflete-se em jogadores que não são jogadores que estaríamos à espera pelo dinheiro que lá foi gasto. E a minha questão prende-se, porquê é que isso acontece? Porquê é que os jogadores não vêm para as posições em que a equipa precisa? Porquê é que se andou um ano inteiro a preparar a saída do Grimaldo e quem vem é o Jurasek, que toda a gente em 2 minutos via que não servia para o sítio? O próprio Rui Costa, segundo me consta, quando o viu jogar também achou aquilo um bocadinho estranho, mas foi comprado. Eu acho que o Benfica anda a desperdiçar dinheiro um bocadinho de uma forma tonta, sem se perceber porquê, ou o nosso scouting deixou de funcionar, ou há outras coisas que nós não estamos aqui a perceber. E é isso, custa-me muito estar aqui a dizer isto, mas custa-me muito. Estou aqui eu peço desculpa, mas é assim. Mas espera aí, deixem-me lá dar aqui uma opinião noutra perspectiva.
O Jurasek foi realmente um erro enorme, porque dar 17 milhões de euros por um jogador que vimos que não tinha qualidade para jogar no Benfica, apesar de agora, segundo parece, vamos perder ali de 1 ou 2 milhões de euros no jogador e conseguimos resolver o assunto. Não, tem uma opção de venda de 12, mas não é certo, mas sim. Mas acho que foi o único erro de casting em relação àquilo que fizemos. Porque mas não foi. Não foi. Tirando o Trubin, que é titular indiscutível, o exemplo que eu lhe dou é o Coxo. Quer dizer, o Coxo devia ser um titular incrível, jogou muito bem este jogo, mas foi o primeiro jogador, mas não é um titular. Eu continuo a dizer que nós não podemos continuar a exigir que os jogadores mal cheguem, provem logo. Mas não é mal e depois que provem em posições que não são as deles. Não posso estar de acordo aí consigo, não posso estar de acordo consigo. Não há nenhum, quer dizer, mas eu estou habituado a ver, eu vi o Enzo. Não, eu costumo dar exemplos de jogadores que saíram do Benfica pela porta grande. Olha, agora falou no Grimaldo. O Grimaldo, no primeiro tempo que cá chegou... No primeiro ano também andou à Nora. Olha, e no segundo, também, quantas vezes é que ele tinha pubalgia que foi o Benfica que o recuperou? O Enzo mal chegou, jogou e foi titular. É verdade, e o Jonas, pronto. Eu não vejo nenhum potencial, posso estar enganado. Então eu vou-lhe dar exemplos. O Aimar, quando chegou ao Benfica, o Jorge Jesus encostava o Aimar a médio esquerdo. Um jogador daquela categoria. Um jogador que é mundialmente... Aliás, o homem por quem o Messi dizia que era o melhor jogador que tinha visto jogar na vida. Que era o exemplo, o ídolo dele era o Aimar. Vamos avançar. Vamos avançar, querido. Não, mas eu acho que, José Carlos, agora acho que é um tema. Não, mas podemos falar no futuro. É um tema muito giro. Nós confundimos os tempos da análise do Benfica com a abrir. Porque aí o erro é meu, porque eu fiquei a pensar. Tudo bem, mas eu fiquei a pensar que íamos falar de futuro. Confundimos o quê? Confundimos eu. Confundimos. Não, o Bruno diz que nós temos a análise da situação do Benfica, que eu gostava de ter feito, não misturando o assunto, de abrirmos ou não abrir capitais da SAD, etc. Sim, mas por isso é que o Bruno, eu disse no início que era Benfica que futuro, Benfica que solução. Porque eu é que pensei mal na situação. Meu querido, não faz mal, falamos noutro Mas fica já também a dica. É um tema giro e muito pertinente, que eu gosto de falar, mas quer dizer, não avançamos então para o cantinho dos marretas hoje. Vou fazer feliz o Zé Barão das Neves. Eu agradeço. Muito ainda bem. Hoje... Ainda faltava o separador. Faltava. No cantinho dos Vai mais ser para o caralho, tio. Vai mais ser para o caralho. Pode. É incrível. Ora, entrou logo assim à bruta, porque a semana passada o Zé Barão das Neves tinha feito referência ao comentário que o Grimaldo tinha feito acerca do gol invalidado por falta... Sim, até disse que não podia proferir aqui a palavra no vídeo. Portanto, eu fui à procura desse vídeo, recuperei-o. Não nada à procura, fui eu que te mandei. Não, mas eu do telemóvel não conseguia tirar. Depois tive que ir à procura para o conseguir tirar. Portanto, aqui ficam então, uma vez mais, caso não tenham ouvido bem à primeira, Grimaldo, a reação ao golo invalidado no jogo do Benfica. Vai mais ser para o caralho, tio. Vai mais ser para o caralho. Pode! É preciso dizer que foi o gol que foi validado em Alvalade. Exatamente. Em Alvalade, que depois no dia a seguir em Chaves houve um gol que tinha 4 jogadores à frente e foi validado. Pronto, eu por acaso este gol continuo a dizer que acho que foi bem validado, mas isso agora já não interessa. Qual é a tua opinião sobre o gol do Chaves? É diferente. Ah, é? É. Porquê? Foi do lado direito? Não, é diferente. Tá porque o jogador do Benfica movimenta-se, o Tankstead movimenta-se e na regra... Avançar. Na regra está completamente específico. Vamos avançar então para aqui. Então pronto. Hoje começo eu. Hoje foi o José Brandas Neves. A semana passada foi o José Brandas Neves. Há pouco é verdade. Eu queria falar sobre um assunto. Desde que o meu amigo não fale neste assunto, pode começar. Pronto, senão então, não é eticamente. Só são 2 assuntos muito simples. Eu também. Vai de certeza que vai tirar. Sobre o nosso Pietra. Eu não disse. Pronto, mas pá, continua. Pronto, e eu deixo para si desenvolver, mas o Pietra era um dos meus ídolos de miúdo.
Portanto, custa-me muito ver desaparecer estes ídolos e eu gostava daquele Benfica, do Bento e do Pietra, aquilo era um sonho e, portanto, e tenho maior estima por ele e pesar à família, enfim, pelo desaparecimento do Pietra. E depois, a segunda nota de rodapé, que até podia ter sido não uma nota de rodapé, é a inenarrável maneira como o penalti contra o Estoril não é marcado, e continuo sem perceber. Portanto, não consigo defender estas decisões do VAR. Eu acho que o VAR achou penalti, mas o árbitro depois não achou penalti. Aliás, o árbitro chama o VAR chama o árbitro. Portanto, eu acho que o VAR achou penalti e depois o árbitro, perante aquilo, eu não consigo perceber. Portanto, não sei dizer mais nada do que isto, a não ser que não consigo perceber. Muito bem. É inadmissível. José Brandas Neves, as suas notas de rodapé. Bem, a primeira, para falar naquilo que há pouco iniciei, que é a pena suspensa que a UEFA deu ao Benfica de 2 anos para os jogos realizados fora. Por causa da pirotecnia, não é? Casa dos meninos os meninos rabinos, a quem é dado primazia na atribuição de lugar de bilhetes sem estarem na fila para irem ver os jogos do Benfica fora. Esses meninos vão fora e, permitam uma expressão, fazem cocó, fazem merda. E, portanto, isto é inadmissível que o Benfica Meu possa caro Bruno Costa anos. Carvalho, eu estou preocupado porque nós criámos um monstro. O Zé Brandas Neves já diz palavrões aqui. Estamos a estragar este senhor que era... Não. Eu nas defesas de causas que me incomodam enquanto o meu benfiquismo, eu falo olhos nos olhos e não tenho problema. Pode ser levar um dia destes, quando for ao Estádio da Luz, posso levar 2 estaladas, mas isso será... Irei fazer o programa na mesma diretamente do Beatriz Ângelo. Diretamente do Beatriz Ângelo. Mas mais grave do que isso é que repetiram o contra o Estoril, repetiram. A segunda nota de rodapé para falar sobre o desaparecimento de 2 grandes benfiquistas, o Minervino Pietra, um homem que eu vi jogar durante muitos anos. Aliás, comecei por vê-lo jogar no Belenenses e depois quando veio para o Benfica. Um homem que depois... Um grande benfiquista. Um homem da ajuda, um homem que tinha ali o seu restaurante, onde eu ainda cheguei a ir. Ele era da ajuda ou da Alcântara? Ele era da Alcântara, mas tinha um restaurante na ajuda. Pronto, uma das transversais da calçada da ajuda, que eu não sei o nome, não sei se era para o lado do Largo da Paz. Era para o pé da travessa do Guarda-Joias. Era para o pé, era exatamente. Pronto, mas eu não sei, confesso que não sei onde. E a segunda referência para um grande benfiquista também, o António Pedro Vasconcelos, que nos deixou. Sim, o realizador. Um grande benfiquista também, um homem que chegou inclusivamente, enquanto o homem da 7ª arte, mas que chegou inclusivamente a defender o Sport Lisboa. Ainda cheguei a beber uns copos valentes com ele no Café de São Bento e ainda cheguei deixar aqui um abraço. Boas tertúlias. Em meu não, em nosso. José Bernardo, já agora deixa-me dizer só uma notazinha do António Pedro Vasconcelos, que ele de facto também devia ter referido, até porque ele em 2009 reuni com ele teve a amabilidade de expressar publicamente o apoio à minha candidatura à presidência do Benfica. Mau gosto todos nós temos, um homem que era, vou-te explicar, falar com o António Pedro Vasconcelos não era uma coisa muito fácil, porque ele era um homem, ele tinha altíssimo, mas quando chegava lá dele, ficava logo com ele. Eu tenho uma história com ele, então, Zé, tenho uma história com ele na Avenida da Liberdade, em que eu vou no carro e ele tinha um Jaguar grande, aqueles Jaguares, e eu vou na fila, o sinal fechou e de repente ouço apitar e olho, ele tinha sempre aquele chapéu, aquele sempre. E de repente vejo a porta abrir, olhei, era o António Pedro Vasconcelos, e então abriu a porta do carro, nós paramos no sinal, eu depois saí também, ele veio dar-me um abraço, o carro já vinha atrás de si a apitar, e portanto cai o sinal verde e começa tudo a apitar atrás, e ele tira o chapéu, faz uma vénia aos carros que estavam atrás, deu-me mais um abraço, foi para o carro dele e não, mas falar com ele era intimidante. Era um homem de caráter. Ele era um homem que falava as coisas que tinha que dizer, mas muito alto, e aquilo me tinha impressão. Era um homem de caráter, era um homem corajoso. Isso. E relembro só o Bruno, apesar do outro senhor dizer que criou aqui um monstro, relembro só o Bruno, que foi um homem que teve a coragem de dizer publicamente que o apoiava,
contra muitos outros que não o fizeram porque estava à espera o que é que a coisa ia resultar. E mais, e nunca te pediu nem para ser diretor de comunicação ou presidente da Fundação Benfica. Nunca pediu nada. Ai, estas bocas que eu dou aqui às vezes. Bem, a minha nota de rodapé... Eu também sei quem são. Sabemos todos, estávamos todos no mesmo barco na mesma altura, não é? Portanto, tínhamos todos o mau gosto a apoiar esse gajo aí. Um deles já falámos aqui no outro dia. Já falámos. Mas eu ainda não falei da minha nota de rodapé. Zé, peço desculpa. Pronto. Zé. A minha nota de rodapé é simples, tem a ver com a minha mãe e com o meu pai e com o Benfica. Como sabem, aqueles que sabem que me estão mais perto, mais próximos, como o caso do Bruno e do Zé, portanto o meu pai já está, digamos, num lar, não é? Tem Alzheimer, e a minha mãe já foi também no sábado passado, fez este sábado 8 dias para o pé dele. São 70 anos de vida em conjunto que eles têm, entre o namoro e o casamento, e a minha mãe disse que queria ir para o pé dele, e foi. Só que, pronto, infelizmente na sexta-feira, por causa disto das gripes, a minha mãe tem problemas de brônquios e não sei o quê, e teve que ir para o hospital de Setúbal. Em princípio, se Deus quiser, já sai amanhã. Isto tem a ver com o Benfica, porquê? As únicas pessoas para já que o meu pai ainda conhece, quando vê, é a minha mãe e eu. Aquele que sempre me chamou Zé Quitolas. Então, Zé Quitolas. E sempre que eu o vou ver ao lar, a primeira pergunta que o meu pai me faz é: e o Benfica ganhou? Sim. É a primeira pergunta. Ele pode se esquecer de tudo, não se esquece do Benfica. E hoje fui ver a minha mãe lá ao hospital em Setúbal. Ela está na unidade de internamento de curta duração. Estava com o coisinho do oxigênio, porque ela estava com uma infecção respiratória, tinha líquido no pulmão, já tiraram, enfim, pronto, 87 anos. E a primeira coisa que a minha mãe me perguntou foi: filho, o Benfica ganhou a Estoril? Portanto, isto é para perceberem aqueles paparucos que vêm para aqui dizer que nós somos lagartos ou mais não sei quê. É só para perceberem que vocês não nos conhecem de lado nenhum. E o facto de nós criticarmos não tem a ver com o serem mais, porque ninguém é mais benfiquista do que ninguém. Claro. Percebem? Portanto, fica aqui esclarecido o orgulho que eu tenho, e nesta matéria tenho, o orgulho que eu tenho no meu pai e na minha mãe, que mesmo em situação, e o meu pai então numa situação de que já está no mundo dele, não é? Com o Alzheimer, a primeira coisa que ele me pergunta é se o Benfica ganhou, e a minha mãe no hospital, na cama do hospital com o oxigênio, a primeira coisa que ela me perguntou hoje quando eu lá fui, se o Benfica ganhou o Estoril. Portanto, José Carlos, aceita um abraço com muita amizade para ti e para os teus pais, e dizendo que a tua nota de rodapé foi de grande. Este foi uma pequena homenagem que enquanto os tenho cá, que eu tenho que... Eu tenho que pedir desculpa, Zé, antes de acabar o programa, porque na minha pressa de terminar o programa não te ia permitir dizer e nem ouvir aquilo que tu acabaste de dizer, que é algo maravilhoso, é algo muito lindo, e permite-me partilhar contigo duas coisas. Para já, um beijo ao teu pai e um beijo à tua mãe. E segundo, um abraço muito grande para ti. E pronto. E carrega Benfica em quinta-feira. É para a semana. Quinta-feira vamos beber um scotch de kilt, e quando acabar o jogo levantaremos o kilt e mostraremos os corrones negros que nós benfiquistas temos. Carrega Benfica. É para a semana. Tchau.